Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 04. 25 de março, ano unificado de 1926, Sala de Guerra do Estado-Maior-Geral. Bem no interior do gabinete do Estado-Maior do Império, na Sala de Guerra. Já fazia 10 dias que eles haviam se lançado em combate no leste contra a Federação. O mapa com as posições de todos rabiscadas, espalhados sobre a mesa, mostrava o quanto o exército imperial havia recuado durante esse tempo. Era evidente, pelas linhas repetidamente redesenhadas, que as posições defensivas do grupo de exércitos do leste estavam gradualmente recuando da fronteira. É claro que o Estado-Maior do Exército Imperial estava preparado para a probabilidade de ser repelido pelo primeiro ataque da Federação. Eles sabiam o quão imenso era o inimigo e tinham um plano. Ainda assim, os relatos das linhas de frente e a mudança de rumo da guerra mostravam, quer quisessem ou não, que a força do temível exército da Federação atacante estava muito além do que esperavam. Foi por isso que o tenente-general von Rudersdorf, que estava planejando sua estratégia de interceptação, foi forçado a reclamar que queria concentrar mais tropas no leste. A escala do inimigo é maior do que imaginávamos. O grupo de exércitos do leste veio me reclamar. Eles abriram mão de todas as suas reservas estratégicas. Nesse ritmo ficaremos cronicamente com falta de efetivo em todas as frentes. Provavelmente teremos que recuar mais do que planejamos inicialmente. Se você está dizendo que deveríamos ter priorizado o posicionamento de mais tropas no leste desde o início, eu aceito. Mas o tenente-general von Zetor respondeu que não havia mais nada que pudessem ter feito. Acho que a divisão de inteligência poderia precisar de ajuda. Aqui estão as últimas informações que eles trouxeram às pressas. Zetor continuou, exasperado. É um exército grande, disse ele, observando os olhos de Rudersdorf se arregalarem ao ver os documentos que lhe entregará. Eles têm cerca de 150 divisões, e isso só nos enfrenta no leste. Eles têm outras 25 divisões marchando para o sul, em direção à Dácia. A estimativa preliminar da inteligência era de 120 divisões no total, mas na realidade eles têm cerca de 50% a mais do que isso. Não havia dúvida de que o exército da Federação era gigantesco. O próprio Zetor, como responsável pela logística, acreditava que se a Federação conseguia movimentar um exército tão grande tão rapidamente, sua força nacional não poderia ser menosprezada. O mais impressionante era a concentração de forças. Devido ao seu vasto território, a Federação teve que dividir suas tropas ainda mais do que o Império. Apesar disso, porém, Zetor estava genuinamente impressionado. Eles conseguiram alocar 175 divisões em uma frente. Eles tinham tremenda confiança na segurança de suas outras regiões ou em outras forças de reserva. O mais assustador é que eles nem sequer estão totalmente mobilizados ainda. Esses números são simplesmente absurdos. Quantos nós temos? Resmungou Rudersdorf, desgostoso. Zetor só conseguiu franzir a testa e concordar, porque havia uma boa chance de que o exército da Federação ainda pudesse expandir suas forças por mais uma fase. Quando a Federação decidiu atacar furtivamente o Império, esforçou-se para manter suas intenções em segredo o máximo possível. Como resultado, deve-se dizer, até que os canários de segurança cantassem, apesar de estarem em guarda contra as atividades da Federação. De alguma forma o Estado-Maior não percebeu. A Federação conseguiu se conter e não se mobilizar até pouco antes do início das hostilidades, mantendo sua transição para uma organização de guerra escondida do Império. Com um suspiro, Zetor contou ao amigo e colega a situação que estavam enfrentando. A situação está bem difícil até mesmo na frente principal no leste. O grupo de exércitos do leste foi fortalecido desde que a frente ocidental se acalmou, mas eles ainda têm apenas 60 divisões. Enviei 5 da antiga frente da Aliança da Entente, além de 3 divisões mecanizadas e 3 divisões de infantaria das reservas de resposta nacional, mas ainda não é nem metade do que precisamos. Portanto, somente o envio das 100 divisões do Grande Exército nos permitiria recuperar o fôlego. Sobre isso, aqui está o último relatório. Aparentemente a situação não é o que planejamos. O que? Perguntou Rudersdorf com os olhos, e Zetor lhe entregou documentos de um envelope debaixo do braço, declarando sua conclusão concisa. A mobilização total provavelmente não é possível. Eles podem mover 60. O ideal era 100 divisões, mas o exército imperial só podia oferecer 60% disso. Zetor, do corpo de serviço, achou extremamente lamentável. Mas mesmo esses 60% seriam compostos por divisões reforçadas com novos recrutas e reservas da frente interna. Eles provavelmente não seriam tão fortes quanto deveriam ser. 60? Zetor, isso não é nada parecido com o que combinamos. Com mais 2 semanas podemos deslocar mais 30, mas não há como deslocar os últimos 10. Eles não têm oficiais-chave suficientes desde as batalhas na frente do Reno e as ofensivas ocidentais. Simplesmente não há como ter uma escalação completa. Ele continuou com além disso, você deveria se sentir sortudo se esses 30 forem utilizáveis, já que serão divisões de segurança de segunda linha na retaguarda. E lamento dizer que a artilharia que eles estão usando é exatamente o que conseguimos aprender do antigo exército republicano. Quanto às metralhadoras, elas estão ainda mais mal equipadas do que as tropas antes de entrarmos nas batalhas de trincheiras no Reno. Já ouvi você falar várias vezes sobre os problemas com os equipamentos. Tudo bem, mas General von Zetor, está é a primeira vez que ouço falar da escassez de pessoal. Por que o senhor não me contou? Não quero admitir, mas a primeira vez que ouvi falar disso também foi há apenas 20 minutos. A jurisdição do vice-diretor do corpo de serviço é sobre equipamentos e treinamento. Eu não cuido de assuntos de pessoal.
Isso seria o comando supremo e a divisão de pessoal. Isso é burocracia em ação. Ambos sorriram ironicamente, mas não era brincadeira para nenhum deles. Mesmo que fossem apenas questões contábeis, os limites para a quantidade de pessoal que eles poderiam usar eram intoleráveis naquele momento. Quando Rudersdor chegou à conclusão angustiante de que precisavam repensar seu plano, Zetor respondeu que não estava completamente sem ideias. É só uma ideia, mas talvez devêssemos considerar desviar os reforços destinados a Dácia para o leste. Na minha opinião, podemos realocar 2 ou 3 divisões pesadas. Sim. Seria ótimo se pudéssemos fazer com que as 14 divisões de ocupação fizessem alguma coisa. Na minha perspectiva, mesmo que defendamos Dácia em profundidade, as perdas para a pátria serão mínimas. Zetor escreveu as unidades aliadas e as possíveis rotas de ataque das unidades da Federação no mapa e as considerou em silêncio. A frente oriental era grande demais para ser defendida em profundidade com trincheiras. Eles não tinham soldados suficientes. E mesmo que conseguissem cavar as trincheiras, não tinham homens suficientes para defendê-las. Nesse caso, a única opção para os exércitos orientais era travar uma batalha em retirada, com foco em retardar a ofensiva. O objetivo era estar no lugar certo na hora certa para interceptar. General von Rudersdor, antes de ouvir sua opinião sobre isso, quero rever nossa situação. Em linhas gerais, enfrentamos 3 grupos de forças inimigas atacantes. O grupo A está a caminho de Norden, ao norte. O grupo B está se preparando para romper a fronteira leste e nos atacar em casa. E o grupo C está indo para o sul, em direção a Dácia. Concordo com seu diagnóstico. Qual você acha que é o ataque principal? Em termos numéricos, B é o foco principal. Deve ter cerca de 100 divisões. Considerando o território que precisam cobrir, provavelmente é um número apropriado, mas ainda é mais do que as 70 divisões combinadas de A e C. Zetor assentiu gravemente em resposta ao comentário resmungado de Rudersdor. Juntando as fotos dos aviões de reconhecimento, os relatórios das linhas de frente e a SIGIN, eles foram forçados a concluir que um número assustador de tropas da Federação estava avançando em sua direção. A possibilidade de eliminar cada unidade por meio do ponto forte do exército imperial, a estratégia de linhas internas, estava lá, mas mesmo que conseguissem separar as unidades, o exército inimigo poderia aumentar os números, o que o Estado-Maior-Geral tinha razão em temer como um pesadelo. Poderia ser um ataque multifronte com sua superioridade material ou táticas de ondas humanas por saturação de material. Em algum momento, eles sobrepujarão o limitado poder de combate do exército imperial e forçarão nossas linhas a recuarem. É uma estratégia bastante prática. Fumando seu charuto, Zetor recostou-se lentamente na cadeira e observou calmamente que era natural que a Federação adotasse uma estratégia que levasse em conta a diferença de poder bruto entre as 2 nações. Em teoria, eu provavelmente deveria acrescentar, ele não pôde deixar de murmurar enquanto oferecia um charuto a Rudersdor. Se o exército da Federação fosse treinado e equipado da mesma forma que o exército imperial, as linhas do Império provavelmente entrariam em colapso naquele mesmo dia. Mas embora reclamassem do excesso de inimigos, as tropas travavam uma batalha defensiva organizada enquanto recuavam. A situação sugeria fortemente, e isso foi outra surpresa para o exército imperial, que as tropas da Federação eram ainda mais inferiores em termos de treinamento e equipamento do que se supunha. Mesmo que os números fossem gigantescos o suficiente para ameaçar o exército imperial, não era fatal. Como pode dizer isso, General von Zetor? Certamente você tem uma ideia, General von Rudersdor. Os 2 amigos trocaram sorrisos maliciosos. A confiança e a certeza de que conseguiriam preenchiam o ar entre eles. Oficiais do Estado-Maior têm as personalidades mais desagradáveis, não há como evitar. É o resultado típico de um sistema de educação de pessoal que busca apenas gênios. Agora vamos discutir as coisas um pouco mais seriamente. De certa forma, esta será uma coleção de premissas com as quais estamos familiarizados. Conforme previsto pela estratégia das linhas internas, neutralizaremos os grupos inimigos atacantes um por um. Mas o pronunciamento confiante de Rudersdor irritou Zetor. Seu tom era tão tranquilizador, e foi exatamente isso que fez Zetor franzir a testa. Ele tinha apenas uma vaga noção disso, mas os chefes de operações do Estado-Maior tinham essa tendência de serem obcecados em resolver tudo de uma só vez. Não era como se ele não entendesse nada, mas temia que eles se concentrassem demais na licença operacional e na visão de longo prazo. Primeiro, aniquilaremos o grupo A em Norden. De lá, atacaremos o que pudermos, partindo para o B. Quero derrotar o grupo C em parte para manter a região dos Dácios sob controle também. Concordo. Primeiro esmagaremos A com o grande exército, depois, no mesmo movimento de ataque, eles aniquilarão B junto com os exércitos do leste. Mas não deveríamos deixar C em paz e mover essas tropas para se juntarem ao grupo de exércitos do leste? Consolidar tropas é um dos princípios básicos. Você está louco, Zetor? Em termos de poder de combate comparativo, isso seria pedir o impossível às forças da Dácia. Pedir que se contentem com metade do seu efetivo é uma coisa, mas retirar mais soldados deles e a frente Dácia certamente estagnará. Se fosse só transferir alguns reforços, tudo bem, comentou Rudersdor negativamente. Zetor ainda insistia em derrotar o inimigo de uma só vez. Rudersdor se recusou a aceitar um plano que levaria tempo e atrasaria o progresso em uma área. Entendo o que você está tentando dizer, mas não temos nem condições de montar uma ofensiva em Dácia agora.
Tenho certeza de que não tem problema se deixarmos isso para lá. O exército imperial provou o quão móvel pode ser na Dácia, mesmo com ferrovias limitadas, quando conquistou o controle do país, não é? A maioria dos cavalos que usamos para isso foram perdidos em algum lugar da República. Você sabe que não temos cavalos, insistiu Zetor. Era a mesma coisa que ele lhe dizia sempre que executava uma ofensiva no Reno. Ele mal conseguirá garantir suprimentos, requisitando cavalos de todas as regiões e os exterminando. Você poderia procurar o quanto quisesse, mas não encontraria cavalos sobrando por perto. Então, temos infraestrutura muito limitada na frente Dácia. Não se compara à nossa. Concordo que, dadas as circunstâncias, deveríamos travar uma batalha móvel de interceptação na fronteira leste. Mas que tal continuarmos basicamente atrasando o combate na Dácia? Deveríamos conseguir ganhar tempo se defendermos nossas posições e os atrairmos para uma batalha de trincheiras. Para o exército imperial projetado com a estratégia de linhas internas em mente, uma batalha de ataque de longo alcance seria um fardo enorme. Já era muito difícil para eles se moverem em regiões onde as ferrovias não eram devidamente mantidas. É por isso que ele teve que dizer essas coisas que os chefes de operações não gostariam. Zetor, você está falando sério? Claro, é o único jeito. Ele continuou assertivamente, escolhendo palavras que transmitissem com precisão suas intenções. Atrasar o combate, contenção de desgaste e linhas sólidas. Acredito que esta seja a nossa única opção realista em Dácia. Discordo. Aliás, como alguém que trabalha em operações, nem vou implorar. Para começar, o responsável pela operação jamais aceitaria uma opção dessas. O motivo é, ele falou lentamente e se virou para olhar para Rudersdor com um suspiro, esperando pelo contra-argumento que sabia que viria. Zetor, vou ser franco, já que somos nós dois conversando aqui. Tudo bem. A chave para a estratégia das linhas internas é a margem de manobra estratégica para movimentar mão de obra com a maior flexibilidade possível. Devemos continuar a deixar tropas suficientes lá para conter apenas uma parte do exército da Federação? A resposta é não, não, não. Não podemos permitir que homens sejam desperdiçados dessa forma. Embora ele tenha concordado com a cabeça em você entende isso, não é? Zetor ainda assim foi compelido a expressar seu argumento. Ele próprio já havia feito parte da organização de operações. Compreendia a origem da opinião de Rudersdor, o medo de que as tropas pudessem ser posicionadas de forma ineficiente, a necessidade de garantir a iniciativa. A estratégia de linhas internas é, no fim das contas, uma arte que envolve desenvolver todos os truques possíveis para navegar com a maior segurança possível sobre gelo fino. Otimização eliminando até mesmo as menores incertezas ou desperdícios. Esses princípios básicos haviam sido incutidos com afinco na cabeça de todos os oficiais de Estado-Maior, então Zetor os entendia tanto que chegava a doer. Eles faziam parte dele. Mas ele também entendia de logística. Vocês não estão levando as deficiências de infraestrutura a sério o suficiente. O departamento ferroviário está enlouquecido com a péssima manutenção dos trilhos. Se adotarmos uma política de terra arrasada, usando unidades aéreas e de magos, não precisaremos de tantas. Você quer que aloquemos forças aéreas para uma batalha de terra arrasada? De jeito nenhum. Quero concentrar o uso da frota em imobilizar o Grupo B no leste especialmente. Levando em conta as diferenças no poder de combate, seremos capazes de esmagar as defesas orientais da Federação instantaneamente se consolidarmos nossas forças aéreas lá. Ter forças aéreas em Dácia não seria um desperdício. Não estou levando a defesa da frente oriental de ânimo leve, mas vocês não podem sequer dispensar a força aérea para escoltar uma unidade de bombardeiros, proteger o leste ou incendiar a Dácia para estagnar as linhas. A chave para qualquer um dos planos eram as forças aéreas, e o Estado-Maior teve dificuldade em decidir como alocá-las, pois todas as frentes estavam desesperadas por tê-las. O que tornou tudo mais difícil foi que não se tratou de um simples debate sobre quantos soldados mobilizar. Em qualquer época e lugar, militares se preocupam com novas armas. Ou seja, sempre há discussões tortuosas sobre como usá-las. Assim como Zetor e Rudersdor não conseguiam chegar a um acordo sobre como as forças aéreas deveriam ser usadas, o debate em geral era problemático. Não me oponho a considerar os pedidos do corpo de serviço, mas você tem ideia de quanto toda a nossa situação sofrerá se nos esforçarmos para eliminá-los um por um? Tempo, Zetor. Não temos tempo. Já temos profundidade suficiente na fronteira leste para travar uma batalha de retardamento, não é mesmo? É por isso que temos um plano de defesa nacional e controle de fronteira. Certamente não é impossível usar forças aéreas para desacelerar o inimigo. Zetor, não nego a sua opinião. Mas, do meu ponto de vista em operações, seria difícil. Todo o exército ao longo da fronteira passou a atrasar o combate, mas a disparidade de material é enorme. É grande demais. A opinião de Rudersdor de que as forças aéreas deveriam ser alocadas para missões de defesa aérea e para ganhar o comando do céu para dar suporte às forças terrestres que operassem rapidamente estava correta em termos de tentativa de otimizar uma batalha definitiva. Mas a refutação de Zetor não estava errada. As forças aéreas podiam cooperar com as forças terrestres, mas também eram bastante capazes de realizar tarefas por conta própria, especialmente quando se tratava de deter o avanço de um exército inimigo. A discussão não estava levando a lugar nenhum, mas era para lá que as discussões geralmente levavam. Foi por isso que quando Rudersdor murmurou, meu Deus, isso representou os verdadeiros sentimentos dos chefes de operações. Eu continuo pensando, bem, se metade dos da Dácia fossem amadores. Se fossem imbecis, provavelmente poderíamos derrotá-los de frente. Isso seria impossível. É verdade que o exército da Federação não é altamente treinado, mas ainda assim é considerado uma potência de ponta. Não seremos capazes de repeli-los com pessoal e equipamentos de segurança de fronteira. Eu sei. Acho que nossa única opção é recrutar tropas do grande exército e de outros grupos para cercá-los e aniquilá-los, tornando-os impotentes.
É por isso que quero poder de combate imediato. Vou ser direto. Não importa de onde vocês o consigam, mas quero mais tropas. Tenho quase certeza de que já lhe enviei a lista do que está disponível. Zetor enfatizou que não podia lhe dar mais nada, mas Rudersdor o ignorou e continuou, descrevendo suas próprias circunstâncias. Preciso que você aperte com mais força. General von Zetor, o senhor tem um grupo de unidades e reservas em sua jurisdição, não tem? Você só pode estar brincando. São a unidade de instrutores e a unidade de avaliação. Eu nem quero usá-las para defender a capital se não for preciso. Você está dizendo que devemos enviar unidades envolvidas em treinamento e pesquisa para a linha de frente? Ou você se referia a outra pessoa? As únicas outras unidades que temos são cadetes. Você está me dizendo para acelerar o treinamento inacabado das crianças e mandá-las para o fronte? A defesa da pátria deve ser prioridade. Acredito que devemos obter o máximo de reforços possível para a frente oriental. Rudersdor, não discordo que a segurança interna deva ser nossa maior prioridade, mas, se me permite ser franco, você está dando muita importância à expulsão dos nossos inimigos. A pátria vai perder sua flexibilidade estratégica. Ainda há a possibilidade de um contra-ataque da comunidade britânica no oeste. Zetor continuou com a mesma expressão severa. Eu sei que você sabe disso, compelido a relatar as mudanças que estavam ocorrendo na frente ocidental. O exército da comunidade britânica não é mais apenas um tigre de papel machê. Aqueles idiotas da inteligência mal conseguem capturar alguma coisa, e mesmo contando apenas o que encontraram, já há 50 divisões recrutadas e treinadas. Se somarmos os remanescentes do exército republicano, as forças coloniais da comunidade britânica, além de soldados voluntários de territórios autônomos, são mais 20. Era perigoso demais ignorar o crescente poder de combate da comunidade. As tropas guarnecidas a oeste eram ferozes veteranos da frente do Reno, mas sua força não podia ser garantida, considerando as reorganizações e os reforços enviados para o leste. Não estavam em condições de dormir tranquilos. Some-se a isso a disparidade de poder naval no oeste, e o exército imperial precisou assumir uma postura de defesa passiva. Nessas circunstâncias, era natural hesitar em enviar toda a sua força para o leste. Entendo a situação da nossa mão de obra no ocidente. Podemos deixar o mínimo necessário. Mas o mínimo necessário é o que já existe. Isso está fora de questão. Zetor elaborou seu argumento, mas Rudersdor repetiu seus pontos de vista do zero. Extremas divergências de opinião começaram a influenciar a discussão. Rudersdor, das operações, buscava a vitória mais rápida na linha de frente, enquanto Zetor, do corpo de serviço, queria manter suas opções em aberto na retaguarda. Eles entendiam os pontos de vista um do outro, mas o debate não parava de acontecer, e Rudersdor finalmente retrucou. General von Zetor, parece que você está esquecendo de uma coisa. E isso é que... Rudersdor se levantou ou apontou para a janela ao lado dele, então fechou o punho e bateu no vidro. Mesmo um vidro forte ainda é vidro. É assim que se luta uma guerra. A janela se estilhaçou com um tilintar rítmico. Sem se importar com os estilhaços que machucavam sua mão, ele a empurrou em Zetor e declarou, isso, impacto. Você consegue vencer se estiver com medo de machucar o punho? Não vou deixar meu braço quebrado desse jeito. O exército imperial já está tão bagunçado quanto a sua mão. Zetor estava tão pragmático como sempre, mas Rudersdor o zombou. Ah, então qual é o problema? Sou perfeitamente capaz de lutar boxe com este braço. Nossa, pensando como um bárbaro como sempre pelo que entendi. E o professor von Zetor ainda está por aí, não é? Por que você não pede demissão e se esconde em algum escritório de pesquisa? Rudersdor não hesitou em pressionar Zetor, que vinha sendo impiedosamente provocado por seu autocontrole e honestidade sóbria, dizendo-lhe que a única opção era agir. Eles se conheciam há muito tempo, e era por isso que se entendiam tão bem. Velhos amigos são os mais problemáticos, né? Bom, se você for tão longe, fica difícil para mim argumentar. Se Rudersdor fosse fazer esse tipo de comentário, Zetor teria que tirar o capacete. Mas Rudersdor, ainda é meu dever avisá-lo. Prefaciando com uma oferta de cooperação, Zetor restabeleceu exatamente qual era a situação desagradável com a logística. Entendo o que você pretende com esta operação, mas há limites. Estou falando da perspectiva logística, então preciso que você me escute. Se não conseguirmos garantir a supremacia aérea, as linhas de suprimentos para a Dácia não serão confiáveis. Se o exército da Federação encontrar um ponto fraco, como o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, eles podem destruir nossos depósitos de suprimentos. O poder aéreo da Federação não mudou. Eles têm funcionado particularmente mal desde que os oficiais do governo anterior, incluindo magos aéreos, foram expurgados. Você está confundindo depósitos de suprimentos com fortalezas? São pilhas de materiais inflamáveis como munição e combustível, incrivelmente vulneráveis a ataques aéreos. O olhar de Rudersdor dizia, eu entendo, mas você não pode fazer nada a respeito? Ao que Zetor respondeu, entendo e continuou, estamos fazendo tudo o que podemos e este é o resultado. Escute, General von Rudersdor, eu entendo o que as operações estão tentando fazer. Farei tudo o que puder para construir um sistema que suporte isso, assim como já fiz antes. Então, por favor, deixe-me dizer uma coisa, estamos nos esforçando ao máximo. No que diz respeito à manutenção das linhas de suprimento, o exército imperial havia sido otimizado desde o início para uma doutrina de linhas internas domésticas. Em outras palavras, enquanto as linhas defensivas estivessem em seu próprio território, uma base capaz de suportar uma grande carga seria mantida por anos. Mas isso se aplicava ao leste, onde investiram muito tempo e dinheiro na construção de uma fronteira. A região tinha essa infraestrutura. A infraestrutura na Dácia não tinha recebido nenhuma manutenção. O exército imperial, por natureza, dependia demais das ferrovias. Quem mais sentia isso era o responsável por elas, Zetor. Mesmo que ele quisesse melhorar isso, as únicas opções alternativas de transporte terrestre eram caminhões e cavalos.
Eles não tinham óleo suficiente para caminhões e a borracha para pneus era escassa. Mesmo que tentasse conseguir cavalos, estaria competindo com outras indústrias como a agricultura. Como ele conseguiria consertar alguma coisa nessas circunstâncias? Aquilo fazia querer gritar mais do que qualquer outra coisa. Se você está dizendo isso, então eu sei que deve ser verdade. Então, mas não importa. O Império não pode mais se dar ao luxo político de deixar o inimigo levar vantagem. Ah, entendi, pensou Zetor, percebendo onde estava o problema que eles enfrentavam. Em Norden e Dácia fizemos um ótimo trabalho nos defendendo deles. Então isso é sobre aquela vez no Reno em que fomos pegos de surpresa? Rudersdor assentiu e respondeu. Exatamente. Algo como exasperação transparecia em sua expressão, mas não era de se admirar. Os oficiais atualmente no Estado-Maior haviam se recuperado do acidente de seus antecessores e estabilizado a crise no Reno. Os mesmos precedentes inúteis ainda os impediam. O Estado-Maior não poderia cometer o mesmo erro novamente. Em outras palavras, perder território seria imperdoável. Dizer Sheist com desgosto, isso provavelmente seria permitido. Ouvi dizer que o exército da Federação sempre se comporta mal. Deve ser horrível nas batalhas de fronteira. Boatos insanos de evacuados que não fugiram a tempo são praticamente o único assunto de conversa no palácio. No palácio? Tem certeza? Só quero ter certeza. Acho que eles chegaram até altos funcionários do governo, começando principalmente pelos do leste. Zetor, seremos rotulados como tolos inúteis que não conseguem nem proteger o nosso próprio povo. Em resposta ao aviso de Rudersdor para não ignorar fatores políticos, Zetor expressou sua compreensão, mas respondeu que guerra era guerra. Podemos ignorar isso. Não estamos lutando para receber boas avaliações. Acho que precisamos fazer bom uso do nosso poderio militar antes que a política intervenha. Soldados não precisam se envolver em decisões políticas, certo? O oposto também é verdade. Estamos todos fazendo o nosso melhor, então acho que não devemos atrapalhar uns aos outros. Somente Zetor faria tal afirmação. Como oficial militar, ele valorizava a confiança mútua entre burocratas. Ele também era um soldado que valorizava a praticidade e a razão. Em outras palavras, cometeu um erro que só pessoas racionais cometem. Ingenuamente acreditava que ninguém com meio cérebro sequer pensaria em algo tão estúpido. Acho que tem uma coisa que eu deveria te contar. O que é isso? Várias pessoas no governo estão dizendo que o seu 203º Batalhão de Magos Aéreos exagerou em Moscou. Cuidado com os seus críticos na retaguarda. Foi por isso que ele não entendeu muito bem a gravidade do que Rudersdor estava dizendo. Ah, certo. Você sabia? Não, o seu coronel von Lergen estava dizendo algo semelhante. Ela era uma oficial mágica talentosa demais, mas ele ainda não conseguia entender aonde eles queriam chegar. Zetor respondeu com um sorriso irônico e um aceno de cabeça. Eu entendo a ansiedade por ela, no entanto. Não nego que suas ações possam parecer excessivas. Lá, ele lembrou que ela era bastante indiferente à forma como as pessoas interpretavam suas ações. A Major von de Gurechaff está para o bem ou para o mal, excessivamente acostumada ao estilo de vida militar. Não é de se admirar que outras pessoas tenham dificuldade em entender como ela pensa por mais jovem que seja. O exército constitui a soma e a totalidade de sua experiência de vida. A Major von de Gurechaff é por natureza uma brilhante oficial mágica e uma genial oficial do Estado-Maior. Se ela julgar necessário algo, confio firmemente que seja um uso apropriado da força militar. Você sabe o quão talentosa ela é, Rudersdor. Na esfera militar, sim. O que está te deixando tão engraçado de repente, Zetor? Eu pensei a mesma coisa. Que ela é uma cadela louca. Mas agora acho que a especialidade dela é, na verdade, estratégia. Ela entende de política e também sabe usar a força militar de forma racional sério. Ela é uma oficial de Estado-Maior ideal. Ele murmurou, espere, não é isso, e acrescentou, ou melhor, na medida em que ela emprega a violência corretamente, sempre leal à razão de Estado. A Major von de Gurechaff é perfeita. Daqui a 10 anos, provavelmente estarei preparando para ela um cargo de chefe de seção no corpo de serviço, para que ela não seja arrebatada pela divisão de operações. Na verdade, para uma criança que só conhecia o exército, ela era surpreendentemente inteligente. Provavelmente tão capaz que ele poderia deixar as coisas por conta dela e ficar tranquilo. Mais do que tudo, sua vasta experiência em combate, somada à sua preocupação natural em vencer e perder no nível estratégico em vez do tático, a tornavam ideal como oficial do Estado-Maior. Ele estava falando sério quando disse que queria que ela eventualmente trilhasse o caminho de um membro adequado do Estado-Maior. Você parece ter muita consideração por ela, porque ela demonstra muito talento. Você não a recomendou fortemente para a escola de guerra naquela época? Eu só achava que ela era uma soldada competente. E eu sabia que você a tinha em alta conta. Por que não vemos se a 203ª Divisão consegue esclarecer esse mal-entendido para nós? Então era para lá que a coisa ia dar. Zetor assentiu, satisfeito por ter entendido. Ele vai me pedir para pegá-la emprestada de novo. Quero tentar confiar-lhes uma missão móvel, como vanguarda naturalmente. Não me importo, mas a teoria diria que você escolheria uma unidade que conhecesse o terreno. Não seria melhor escolher alguém do grupo de exércitos do leste, que está estacionado na fronteira há tanto tempo? Os exércitos no leste tendem a não ter experiência, então não tenho certeza se eles conseguirão lidar com o avanço. Rudersdor praticamente cuspiu. E Zetor concordou, é verdade.
Com isso, a 203ª terá estado ativa em todas as frentes, certo? Agradeço muito, General von Zetor. Sei que é a força móvel do Estado-Maior, mas esta unidade que você montou com seus bons ofícios é extremamente fácil de usar. O corpo de serviço espera ardentemente que todos possam se deleitar com a flexibilidade de convocar as forças de que necessitam. No futuro, gostaria de estabelecer um grupo de reserva do Estado-Maior que possa ser usado como reserva estratégica. Esse pode ser seu próximo projeto. Certo. Então, o que você acha da ideia de eliminar os grupos A e B em sequência? É impecável. De certa forma, é o nosso elemento. Um plano de linhas internas já foi elaborado com muito cuidado. Já temos até os nossos pedidos de horários de trem prontos. Em resposta ao "deixe comigo" de Rudersdorf, Zetor assentiu levemente, como se dissesse: conto com você. Os amigos de longa data estavam unidos pela crença de que se alguém pode fazer isso, ele pode. Nenhuma outra palavra era necessária. Bem, você trabalha rápido. Tudo bem, vou mandar o departamento ferroviário fazer o impossível, para que você me encontre uma caixa de doces ou algo assim para eles. Imagem: 26 de março, ano unificado de 1926, acampamento temporário 21 do Grupo de Exércitos Leste do Exército Imperial. Após o ataque a Moskva, o 203º Batalhão de Magos Aéreos passou cerca de 10 dias em combate não convencional e então retornou triunfantemente a uma área sob controle amigo, o retorno de um herói. No momento em que chegaram à base, o pessoal da retaguarda que os esperava fez um brinde e aplausos ensurdecedores. A celebração da vitória era o momento ideal, tanto que o comando da base até apareceu com uma de suas garrafas favoritas. Mas o que mais encantou os membros do batalhão foi que seu superior aprovou tacitamente a festa. A Major von der Gureschaff normalmente exigia uma adesão tão rigorosa às regras que era como se elas existissem. Após propor um brinde como formalidade, ela prontamente se retirou, alegando que se sentiu repentinamente indisposta. Isso definitivamente levará mais de 24 horas para me recuperar, ela declarou calmamente, acrescentando: não me acorde para nada que não seja assunto militar. O batalhão aproveitou a oportunidade para brindar a saúde do seu comandante e esvaziar garrafa após garrafa. O capitão Weiss, com seu habitual senso de autocontrole de oficial, estava de serviço, o que significava que, para ser franco, todos os oficiais, exceto ele, aproveitaram de todo o coração o reencontro com sua amada cerveja. E assim sonhavam com a paz em suas camas aconchegantes, ou melhor, era para sonharem. Um sono profundo em uma cama quentinha. Bastou meio-dia para que aquela tranquilidade fosse quebrada. Todas as unidades preparem-se e avancem, pelo som de uma corneta e daquela voz adorável, porém assustadora, a qual todos os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos se acostumaram poucos dias após ingressarem. Assim, quando os companheiros de longa data do Major von der Gureschaff, Capitão Weiss e Primeiro-Tenente Cerebriacol pulam, pegam seus equipamentos e correm para o quartel-general do batalhão, a unidade está se preparando para o combate, estejam eles de ressaca ou indispostos. Batalhão, reúnam-se. Reúnam-se, tropas. Capitão Weiss. Que barulho é esse? Aí está perfeito, Tenente Grants. Reúna o batalhão o mais rápido possível. Mas, ao avistar Grants, que ainda está meio dormindo, e Weiss, que deve tê-lo expulsado da cama, Tânia fica furiosa com o estado de seus oficiais. É verdade que ela disse que eles poderiam beber o quanto quisessem, mas Grants aparentemente tem um ponto fraco. Ele é um oficial, mas estava dormindo encolhido com uma garrafa. Mesmo que tenha sido ali que ele desmaiou depois de curtir a comemoração da vitória. Ele tem muita coragem se ainda estiver inconsciente. Tenente Grants, achei que tinha treinado você na frente do Reno, mas parece que não foi o suficiente. Você está sendo reeducado. M maior, tirem todo mundo da cama. 15 minutos. A reunião é em 15 minutos. Sim, senhora. A intimidação penetrante nos olhos dela deve tê-lo alertado de que aquela não era uma situação normal. Embora ainda grogue, Grants tem a inteligência de se levantar e atender à ordem. Estou deixando isso com você, tenente. Entendido. Tenente Cerebriacol, contato de emergência do governo. Quero que o senhor pegue os documentos do Grupo de Exércitos do Leste. Se o senhor trouxer isso, eles devem entregá-los. Agora mesmo. Com licença então. Grants sai correndo em pânico, e Cerebriacol corre para longe rapidamente. Bem, eles se tornaram pessoas úteis para mim. Não é possível criar pessoas talentosas da noite para o dia. É por isso que temos que superar esta crise com quem temos à disposição. Eu certamente tenho muito azar com pessoas que jogam seus problemas para mim. Recebemos um aviso geral sobre a situação no leste, bem como ordens de prontidão do Estado-Maior. Os sentimentos íntimos de Tânia enquanto ela examina um mapa com Weiss, enquanto toma um café artificial mal-humorado no quartel-general do batalhão, correspondem exatamente à sua expressão. Desde o início da guerra, eles passaram de protelar a defesa no leste para uma batalha em retirada, buscando uma oportunidade para contra-atacar. Portanto, a retirada das linhas de frente é bastante permissível. Mas o problema é a velocidade e o ritmo. Se você me perguntasse se as linhas de frente deveriam recuar exatamente na medida em que são empurradas, eu realmente teria que me perguntar. A fronteira leste é uma bagunça. Não há nada que possamos fazer a respeito. É natural que até mesmo o grupo de exércitos do leste tenha que recuar diante dessa disparidade quantitativa. Eu já tinha uma ideia, mas o exército da Federação é realmente enorme. Sim, faz você se perguntar se comunistas crescem em árvores. Mesmo assim, eles certamente conseguiram reunir uma pilha de soldados. Ela e Weiss estão reclamando de um relatório sobre o estado atual da guerra que acabou de chegar.
Até onde sabemos, a proporção de divisões imperiais e da Federação na frente oriental é atualmente de 1 para 2. É isso que eles querem dizer quando dizem que você deve sobrecarregar o oponente com estratégia, fazendo dos números a sua tática. O exército da Federação está muito mais bem conservado do que imaginávamos. Que chato, comenta Weiss franzindo a testa. Mas Tanya cai na gargalhada. É isso que significa rir das suas preocupações quando você está excessivamente ansioso. Ah, Capitão Weiss, você é um excelente soldado, mas é por ser um excelente soldado que parece estar esquecendo algo importante. Diante do olhar perplexo dele, Tanya responde, não o culpo por não saber o quê. Você deveria se lembrar disso, capitão. Os caras que trazem problemas da retaguarda para o campo de batalha não têm chance de vencer. No Império, o Estado-Maior e o governo mantêm distância um do outro, então nosso exército tende a esquecer, mas um soldado não precisa se envolver com política interna. Eu pensei que sabia disso, mas... A Federação é um gigante com os braços e as pernas amarrados. Cutucá-la nos olhos será fácil. Os comissários políticos supervisionam tudo e se reportam à retaguarda, então é uma estrutura de comando terrível, onde ninguém quer admitir a derrota. Quão ruim é? Provavelmente tão duro quanto lutar sob o comando de Tsugene no antigo exército imperial ou estar em uma unidade que se reportava ao general Goshi de merda. Além dos números e do poder de fogo, não há nada de tão assustador nesses caras. Claro, essas duas coisas exigem que estejamos atentos, mas ainda assim... E então, quando o gigante com os braços e pernas amarrados não puder mais ver, nós o matamos. Devemos, antes que os laços se soltem. Nesse momento, a voz de um subordinado pede permissão para entrar, e Tanya olha para cima com um ó. Ela grita em direção à entrada para que ele entre, e o soldado mensageiro lhe diz que Grants terminou de reunir as tropas. Tanya responde com um bom, e ordena que fiquem de prontidão para a surtida. Estou feliz que as coisas estejam indo bem, murmura para si mesma. Enquanto observa o mensageiro dar meia volta e ir embora, Tanya se concentra em entender a situação antes que o Estado-Maior dê ordens. Ao lutar contra comunistas, é melhor estar preparado. Major von Degorechaf. Despacho dos exércitos orientais é urgente. Mas sua linha de pensamento sobre os documentos em mãos é interrompida quando Cerebriacol retorna praticamente gritando seu relatório. O que é? A 3ª e a 32ª divisões, a retaguarda dos exércitos orientais que retardam o combate, foram cercadas em Tianjin-Off e precisam de ajuda para se libertar. Me dê o mapa. Quero verificar a situação da guerra. Mas chega um mensageiro do comando. Major von Degorechaf. Recebi suas ordens do Estado-Maior. Preparem-se para uma missão móvel e formem-se para um avanço de longo alcance. Obrigada, entendi. Com essa breve resposta, Tanya pega a mensagem, passa os olhos por ela e percebe que está entre a cruz e a espada. Espere um segundo, Tenente Cerebriacol. Sim, senhora. Diante de seu subordinado silencioso, Tanya considera silenciosamente a situação e suas cartas. Quero recusar o pedido de resgate, mas se houver uma missão de combate aguardando do Estado-Maior, a questão importante é se o resgate pode ser usado como desculpa para me livrar de uma tarefa mais árdua. Se vou ficar sobrecarregado de qualquer maneira, é melhor minimizar isso. Agora, a questão é, resgatar as tropas cercadas em Tianjin-Off é motivo suficiente para pular a missão móvel? Por um momento, ela se sente tentada, mas depois de refletir mais, Tanya balança a cabeça. Sua conclusão é que para começo de conversa não é possível. Se a questão é salvar o exército inteiro, ela sabe que alguns amigos em perigo não os impedirão de ordenar que seu batalhão retorne para o resgate maior. Salvar nossos amigos em Tianjin-Off também é importante. Sim, Major. Mas o Estado-Maior ordenou que nos preparemos para a operação e façamos uma surtida o mais rápido possível. Seja o Tenente-General von Zetor ou o Tenente-General von Rudersdorf, os generais do Estado-Maior podem tentar evitar adotar uma política de minimização de danos, mas não são do tipo que evita ativamente a ideia. A razão pela qual hesitam em aceitar perdas é moral, e não são do tipo que se emocionam a ponto de a moral prevalecer sobre as necessidades da realidade. E certamente tenho sorte de eles não serem o tipo de superiores que confundem suas prioridades. Mas também não posso sair dessa missão com a desculpa de salvar amigos. É uma pena, mas nossos aliados em Tianjin-Off simplesmente terão que... Weiss parece arrependido, mas insiste na difícil conclusão de abandonar seus companheiros soldados, quando Tanya enfatiza novamente, espere. Se é isso que o Estado-Maior está ordenando, então ou ignoramos o pedido do grupo de exércitos do leste para resgatar as duas divisões ou recusamos. Pensando responsavelmente, esta última opção é provavelmente a mais adequada. Mas uma coisa a incomoda, a localização de Tianjin-Off. Pelo que ela consegue ver no mapa, a cidade onde as duas divisões estão entrincheiradas fica em um lugar muito interessante. Quanto mais ela olha, mais parece um terreno-chave. Esse lugar é realmente interessante. Mas é tão isolado de tudo. Tianjin-Off é um pouco isolado, não é? A observação de Weiss está correta. Tianjin-Off é uma cidade na retaguarda onde as tropas em retirada da fronteira leste se esconderam por acaso. Bem, as linhas estavam sendo recuadas além do plano de defesa original, então provavelmente era impossível esperar que estabelecessem um ponto de parada por ali. Mas a localização não é ruim. Tenente Cerebriacol, encontre-me um mapa detalhado da cidade. E não se esqueça de informar o Tenente Grants. Cerebriacol sai correndo com um sim, senhora, e enquanto seu ajudante busca o que lhe foi pedido, Tanya volta para o mapa para tentar entender melhor a situação. É o que o senhor vê aqui, Capitão Weiss. Enquanto o Estado-Maior não pretender fazer desta uma batalha de retirada total, o senhor não acha que Tianjin-Off se tornará uma questão de vida ou morte? Você tem razão. Mas, supondo que já esteja sob forte cerco, será difícil resgatar essas tropas. Tianjin-Off é uma cidade fácil de defender porque fica às margens de um rio, e também perto do mar, o que é conveniente. Além disso, fica a alguma distância da fronteira e extremamente próxima de um centro de transporte.
Em algum momento deve ter sido uma rota comercial de uma cidade portuária. Dessa forma, seria fácil para a cidade receber apoio marítimo, e isso colocaria pressão naquele centro de transporte pelo qual todos estariam lutando em uma batalha móvel. Não posso deixar que você se esqueça de que nossos compatriotas estão presos lá, soldados imperiais e civis. Tianjin não é uma cidade da Federação, sabia? Desculpe. Na prática, Capitão Weiss, você tem razão. Eles estão definitivamente cercados. Mas permita-me ressaltar mais uma coisa. Tianjin ainda não caiu. As duas divisões podem esperar algum grau de apoio da retaguarda, visto que uma cidade de seu próprio país está sitiada. Até mesmo civis podem oferecer alguma resistência em uma batalha urbana. Bem, se a artilharia pesada decidisse incendiar a cidade inteira, seria uma resistência inútil, mas ainda assim, mesmo com o general von Zetor tomando as providências, era impossível levar artilharia pesada no avanço contra a República. Os canhões de cerco sempre acabam ficando disponíveis quando as coisas já se acalmaram. Dê desculpe por fazer você esperar. Obrigada, Visha. O que é tudo isso? Os exércitos orientais me deram estas fotos aéreas junto com o mapa, capitão. Eles querem que entendamos a situação em que se encontram as tropas presas. Respondendo à pergunta de Weiss, Cerebracol mostra um maço de documentos categorizados e cobertos com todos os tipos de rótulos. Quando o efetivo deles é baixo, é fácil entender por que os exércitos orientais nos forneceriam tais materiais. Eles devem estar desesperados para que os ajudemos neste resgate. Obrigado. E o tenente Grants? Ele está ocupado com os apelos intermináveis de um oficial de comunicações do Exército Oriental para que salvemos aquelas tropas. Se necessário, posso levá-lo. Espere um momento. Salvar tropas aliadas não é bem o nosso trabalho, mas devemos ser fiéis aos companheiros lutadores pela liberdade que enfrentam o mal do comunismo. Um liberal que abandona guerreiros que lutam pela liberdade e pelo mercado não é um liberal de jeito nenhum. Você não pode defender o mundo se perder essa recusa teimosa de recuar um único passo contra os comunistas. Se for esse o caso, Tânia está determinada. Capitão Weiss, alinhe todas as fotos aéreas e os resultados do reconhecimento. Vamos também analisar os relatórios completos da 3ª e 32ª divisões. Se houver alguma chance de os resgates darem certo, Tianjin deve ser salvo. Tânia pede a Cerebracol e Weiss que olhem o mapa. Vamos considerar a área ao redor de Tianjin como se fossemos fazer o resgate. Pelo menos era assim que o campo liberal que Tânia conhecia funcionava. Agora, sem ameaça de guerra nuclear, era a hora de pessoas de bem pegarem em armas e arriscarem seus corpos para cortar o comunismo pela raiz. É claro que há apenas motivos limitados para Tânia se voluntariar pessoalmente. Seria ótimo se ela apoiasse da retaguarda. Mas ficar parado em posição de dar uma mão é imperdoável. Enquanto isso for verdade, é seu dever dar uma se puder. Major, o que você está procurando? Artilharia pesada, capitão. É algo que aprendemos no Reno. Canhões pesados enviados para a linha de frente a partir de posições na retaguarda sempre chegam atrasados. Imagino que o exército da Federação não faça melhor. Com todo respeito, Major von Degurechaf, não acho que nossas operações devam contar muito com a possibilidade de o inimigo cometer um erro. Cada palavra que Weiss disse era absolutamente verdadeira, e Tânia sorri e responde, claro que não. Seu inimigo ser um tolo e você esperar que seu inimigo seja um tolo são duas coisas diferentes. Mesmo que pareçam a mesma coisa, é um risco muito grande subestimar um inimigo em potencial. Não quero menosprezar o princípio básico de se preparar com pessimismo e agir com otimismo. Concordo que devemos presumir que não vai dar certo. Mas Tânia continua com toque de convicção na voz, se você consultar suas boas lembranças da nossa batalha para subjugar o exército republicano. Não tínhamos ordens estritas de presumir que não tínhamos artilharia pesada? O exército imperial tem a tendência de esquecer isso desde que vencemos, mas peças de artilharia pesada são irremediavelmente lentas. Elas nunca chegam a tempo. Os artilheiros lentos estão sempre atrasados para momentos decisivos. Eles são um crédito para a defesa e contribuem para o ataque, mas o poder de fogo em batalhas críticas nunca consegue atingir o alvo. O general von Zetor se esforçou para organizá-los para nós, mas ainda nos faltava poder de fogo. Vamos ver se o exército da Federação é capaz de ter artilharia pesada acompanhando sua infantaria em avanço. Depois de franzir a testa para os mapas por algum tempo, Tânia fala novamente como se dissesse, eu estava certa. A artilharia inimiga parece estar ficando para trás. Há duas evidências aqui que comprovam isso. Não consigo ver nenhuma artilharia pesada nas fotografias aéreas e não há relatos de nossas tropas de que tenham sido bombardeadas. Presumir a ausência de artilharia pesada inimiga é uma ilusão. Mas nesta situação, existe uma possibilidade real de que ele esteja realmente ausente. De qualquer forma, podemos ter certeza de que ainda não foi detectado. Então eles não estavam avançando com a intenção de uma batalha de cerco, hein? No momento em que Weiss, também franzindo a testa para o mapa, concorda com a cabeça, dizendo que acha que eles conseguem, Tânia murmura sua concordância. Os comunistas tendem a dar grande importância a exércitos com muito poder de fogo, mas desta vez até eles estão sem a artilharia pesada da qual tanto se orgulham. Na guerra, se a especialidade do outro lado, a artilharia, estiver faltando e houver recursos suficientes para travar a especialidade do nosso lado, as batalhas móveis, então isso é fácil. Forçamos nossos inimigos a fazer o que eles fazem mal e o que nós fazemos bem. Então, se for esse o caso, Capitão Weiss, Tianjin não seria uma posição avançada ainda melhor do que pensávamos? Para a missão móvel, você quer dizer? Se, como você disse, a artilharia pesada inimiga realmente não avançou. Tânia e Weiss murmuram que podem atacar a cidade, mas então Cerebracol, que não estava prestando atenção neles, com sua atenção silenciosamente focada no mapa, fala com argumento por cautela. Por favor, aguarde.
Certamente, é assim que eles parecem estar equipados, mas podemos realmente descartar essa possibilidade? Por exemplo, há uma série de movimentações ao longo da fronteira. Por favor, considere a possibilidade de que unidades de longo alcance, incluindo canhões ferroviários, possam estar sendo mobilizadas. Tenente Cerebriacol, acho difícil imaginar que canhões ferroviários avancem. O senhor realmente acha que nossos inimigos são estúpidos o suficiente para mover equipamentos tão grandes por uma área onde não tem supremacia aérea? Não estou falando das intenções deles, senhora. Por favor, considere a capacidade deles. O Exército da Federação já posicionou vários canhões ferroviários ao longo da fronteira. A unidade que o do 103º Batalhão de Magos Aéreos combateu, ou melhor, atropelou anteriormente foram os canhões ferroviários da Federação. E continua Cerebriacol com uma expressão grave no rosto. Mesmo no Reno, os canhões ferroviários inimigos na retaguarda eram uma séria ameaça. Por favor, levem em consideração que mesmo as posições de artilharia e as trincheiras de comunicação fortificadas com concreto não poderiam receber um tiro direto de um canhão ferroviário. Certamente nem Tânia nem Weiss poderiam negar isso. Talvez relembrando seu tempo no Reno, Weiss faz uma careta, enquanto Tânia se lembra da fúria de Dora em Varsóvia. Major, Tchegenov tem defesas muito mais fracas do que as nossas no Reno. E se essa estimativa do posicionamento dos canhões ferroviários estiver correta, há uma boa chance de estarmos ao alcance. Embora lhes falte a artilharia necessária para o longo avanço, eles têm um alcance maior com seus canhões ferroviários. O comentário de Cerebriacol de que poderíamos entrar por pouco está correto. Por um momento, Tânia teme que a escassez de poder de fogo inimigo na qual o resgate seria baseado possa durar pouco, mas então ela finalmente percebe. Tenente Cerebriacol, o senhor tem razão em apontar a possibilidade de que exista artilharia pesada inimiga, mas não creio que seja uma ameaça significativa. O senhor deixou que sua experiência no Reno influenciasse demais o seu pensamento. Com licença, Major, mas o que o senhor quer dizer com isso? Capitão Weiss, você sente o mesmo? Tânia sorri ironicamente. Eles aprenderam muito com suas experiências. É simples. O fogo indireto só se torna possível com um trabalho de equipe incomparável. Lembre-se de que, na frente do Reno, tanto o Império quanto a República tinham batedores de artilharia posicionados nas linhas mais avançadas ou tinham magos aéreos como nós voando como observadores para coletar dados sob o risco de serem abatidos. Só então o fogo efetivo era possível. Canhões disparados aleatoriamente não acertarão o alvo. Sem um batedor para fazer ajustes e observar seus impactos, você só estará desperdiçando projéteis. Se houver uma exceção, são estritamente os momentos em que você quer atirar em uma cidade grande no mapa, como Paris, então tudo bem, desde que caia no estádio e você dispare com seu canhão de Paris. Ah, sim, agora que você mencionou, eu dei como certo e presumi que fogo indireto poderia acontecer a qualquer momento. É disso que estou falando, Capitão Weiss. Se você ler atentamente os relatórios da linha de frente, verá que a coisa mais assustadora para as tropas terrestres, observadores batedores, não foram avistados. Ouvi dizer que a artilharia do Exército da Federação opera em grupo, então é duvidoso que as unidades da linha de frente tenham observadores. Weiss acena com a cabeça. É exatamente como você disse, Major, e Cerebriacol parece entender. Tânia está satisfeita por ter conseguido lembrá-los de que a prioridade do batalhão é eliminar observadores inimigos caso eles apareçam. A missão móvel e o resgate da 3ª e 32ª Divisão não são, na verdade, objetivos conflitantes. As duas divisões foram subjugadas por ondas de ataques inimigos em um local isolado, mas essa posição pode ser usada como um trampolim para atacar as linhas inimigas de retaguarda. Digo que resgatar essas duas divisões contribui para os objetivos do Estado-Maior com a missão móvel. Peço permissão. Se você puder considerar os riscos e retornos e ainda decidir que vale a pena, não há razão para não fazê-lo. Tânia declara que eles estão indo para o resgate. O fato de Weiss e Cerebriacol aprovarem alegremente é uma boa indicação de que a opinião do batalhão não está dividida. Os oficiais subordinados de Tânia estão ansiosos para lutar como sempre, e ela está feliz por saber que pode contar com eles mesmo em uma situação difícil. Quase como uma reflexão tardia, ela ordena que Cerebriacol prepare suprimentos de primeiros socorros. Tenente Cerebriacol, mande sua unidade levar o máximo de suprimentos médicos possível. Estamos planejando um avanço de longo alcance, mas talvez tenhamos que lançá-los de avião, então coloquem paraquedas. Em outras palavras, Tânia diz para si mesma, acho que precisamos tentar ser gentis. Principal? Quando Cerebriacol pergunta, aconteceu alguma coisa? Ela responde, admitindo que não é típico dela. Ah, eu só pensei que se eles estão em apuros, talvez tenham ficado sem um pouco disso. Seria legal levar uísque e cigarros também, mas imagino que no meio de uma briga eles precisem de suprimentos médicos. Quando Tânia continua lamentando que eles não tenham uísque nem cigarros, ela acaba quase franzindo a testa com um comentário de Weiss. Não duvido. Mas, Major, deve haver álcool do continente sul no tesouro do batalhão. Capitão Weiss, do que o senhor está falando? Ninguém me disse isso. Todos trouxeram alguma coisinha de lembrança, ou poderiam até ter recebido algo pelo correio militar, mas garrafas no cofre do batalhão? O fato de ela não ter aprovado a despesa ou sancionado a compra é, para Tânia, quase constrangedor. Um membro do batalhão ganhou numa partida de pôquer no quartel-general do Estado-Maior das Forças Expedicionárias do Continente Sul, por isso estou guardando-o. E é exatamente o tipo de coisa que se espera que o QG tenha, coisa boa. Com licença, capitão. Achei que você fosse do tipo sério que nem tocaria em jogos de azar.
Ao receber o olhar furioso de Tânia, que quase exige detalhes, Weiss fica um pouco nervoso e diz apressadamente: na verdade, foi o tenente Cerebriacol quem ganhou. O quê? É verdade? Eu só estava tocando por diversão. Ela se curva e explica que de alguma forma, ganhou muito e aceitou o álcool por causa do clima geral da época. Ela não teve nada a ver com isso. Então jogou tudo no cofre do batalhão. Como estão lidando com uma emergência, Tânia deixa o assunto de lado por enquanto, mas é forçada a fazer uma anotação mental para falar com as tropas mais tarde. Isso ficará para depois de concluirmos esta missão de resgate. Em resposta à proposta de Tânia, o Estado-Maior-Geral afirma que aprova a ideia, além de autorizá-la. E como as ordens são oficiais, o Estado-Maior-Geral se encarregará de fazer ajustes em outras áreas. O Grupo de Exércitos do Leste auxilia com armas e munições, sob a responsabilidade de Cerebriacol. Assim que Grants e sua unidade recebem um briefing sobre a documentação da região do Estado-Maior do Leste, Tânia fornece ao batalhão detalhes sobre seus objetivos e itinerário. Basicamente, estamos levando esperança. Quando ela termina de dizer isso, os veteranos estão todos animados como esperado. Vamos nessa! Gritam em voz alta e implicitamente gritam. Se nossas tropas estiverem em apuros, correremos para o resgate. É para isso que os magos vivem. O espírito de luta deles está à flor da pele. Normalmente, os magos odeiam missões de entrega por causa do cansaço que elas causam, mas dessa vez é natural que a entrega faça parte da missão. Então eles carregam os suprimentos de primeiros socorros e outros bens sem reclamar. Suprimentos adicionais inesperados chegam bem quando Tânia e o batalhão estão alinhados na pista prontos para decolar. Os membros do Grupo de Exércitos do Leste, que vieram se despedir do batalhão já sobrecarregado, trouxeram garrafas e maços de cigarro como se tivessem acabado de se lembrar de que os tinham. Oficialmente, Tânia recusa o pedido de levar os itens aos seus amigos na linha de frente, pois seriam muito pesados, mas anuncia que respeitará o livre-arbítrio de seus subordinados. Seus homens colocam os itens um pouco confidenciais em suas mochilas, o álcool e os cigarros são tratados como itens pessoais, e com uma despedida um pouco mais grandiosa do que o normal, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos decola e começa sua investida em direção à sitiada Tegenhof. O objetivo deles, naturalmente, é quebrar o cerco, manter a formação de combate em antecipação às batalhas de encontro e invadir a área ocupada a toda velocidade é uma chance para o batalhão aplicar as habilidades de busca e destruição que aperfeiçoou no Reno e no Sul. E então o martelo desse batalhão aumentado é empunhado pelo exército imperial e lançado com toda a sua força sobre o exército da Federação. Para ir direto ao ponto, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos consegue atacar as unidades do exército da Federação que o cercam com um timing perfeito. Avancem, avancem! Cortem direto, ruge Tânia à frente de sua unidade, e eles iniciam um ataque anti-superfície para praticamente obliterar as unidades que atacam os imperiais, começando pelo flanco. Preparar fogo de supressão. Escolham seus próprios alvos. Com o chamado de Tânia, que não está disposta a deixá-los se envolver em um combate organizado, os inimigos que parecem ser os comandantes são, até o último homem, eliminados por uma mistura de fórmulas de explosão espalhadas e fórmulas de tiro óptico que chovem impiedosamente no chão. Contanto que o fogo de retorno seja esporádico, não há necessidade de prestar atenção nele. Então o do 103º Batalhão de Magos Aéreos domina o campo de batalha como se fosse o dono dele. Até mesmo o mago em uma armadura defensiva será abatido se for descuidado em um campo de batalha com balas voando. Mas se o tiro não for feito de forma estruturada, as chances de acerto são, felizmente, microscopicamente pequenas. Desmembrar o exército da Federação, agora incapaz de combate organizado. É brincadeira de criança para essas elites que brincaram com o exército republicano na frente do Reno. Major, olha. Tânia segue a deixa de Cerebriacol e vê um canto do exército inimigo desmoronando, e acena com a pontualidade. Nossas tropas. Ótimo timing. Embora cercadas, as divisões encurraladas ainda estavam em condições de lutar. Era natural que atacassem o inimigo onde eram mais fracos. Enquanto os magos aliados voam em resposta e começam a despejar fórmulas sobre as tropas da Federação, Tânia confirma que a derrota foi garantida. Hajam juntos. Atravessem. Separem as linhas deles. O do 103º Batalhão de Magos Aéreos concentra seu fogo em um único ponto e apoia o avanço enquanto se posiciona para se juntar aos demais. Enquanto isso, as unidades aliadas rapidamente identificam o objetivo e começam a cooperar. Dessa forma, o avanço e a combinação de forças são realizados com bastante facilidade. Satisfeita com a coordenação que só poderia ser alcançada entre profissionais, Tânia se aproxima para cumprimentar um homem com um grande sorriso no rosto, que ela imagina ser o comandante. Major Offen, 3ª Divisão, do 113º Batalhão de Magos. Obrigado por vir. Foi por pouco. Desculpem o atraso. Sou o Major von de Gurechaff, do 113º Batalhão de Magos Aéreos, reportando-me ao Estado-Maior. Recebemos ordens de contra-atacar e mal conseguimos chegar até aqui. Estou tão aliviado. E a propósito, foi um ótimo trabalho sobreviver a um cerco tão pesado. Tânia e Offen apertam as mãos, desejando sorte um ao outro em batalhas futuras. É claro que a troca é uma cortesia formal, mas a gratidão e os elogios são genuínos. Ao contrário da etiqueta, que permanece apenas como uma sombra de seus sentimentos na linha de frente. Isso ajuda os oficiais a se conectarem por meio de suas experiências compartilhadas. Nós escapamos logo antes da artilharia pesada aparecer. Ainda bem que chegamos a tempo. Na academia nos ensinaram que atrasos não são tolerados, tanto que só a palavra atrasado me assusta. Offen comenta o quão aterrorizante foi, e Tânia responde com um comentário sobre o quão mal eles poderiam ter sido repreendidos se não tivessem chegado a tempo. Com essa troca de palavras, os dois policiais ainda estão se avaliando, mas ambos estão satisfeitos com os resultados. Para onde fica o quartel-general da divisão?
Tânia vai direto ao ponto e informa Ofen sobre a situação do seu batalhão. É verdade que eles vieram com ordens para realizar o resgate, mas agora é mais importante se preparar para a próxima operação. Permita-me acompanhá-lo. Estaremos aqui controlando os remanescentes inimigos, mas e você? Recebemos ordens do Estado-Maior para avançar mais. Imagino que seja para que aqueles que vierem depois de nós tenham mais facilidade. Depois de ver o quão habilidosas suas unidades são naquela luta, eu diria que sim. Major von de Gurechaff, sou muito grato ao senhor e ao seu batalhão. Estou impressionado que o senhor tenha conseguido esse avanço e nos salvado. É uma pena que não possamos convidá-la para beber, senhora, mas por favor, permita-nos tratar seus subordinados assim que a senhora puder dar um tempo das operações. Ele brinca com um grande sorriso que eles protegerão o do 103º até que sua missão móvel termine, e Tânia sorri ironicamente, comentando sobre sua inteligência. Sem querer ser presunçoso, mas minhas unidades sabem beber. Infelizmente, quando têm a chance, bebem o suficiente para compensar a abstinência habitual. São tão durões que uma vez, no continente sul, abateram uma unidade de transporte inimiga só por causa de cerveja. Receio que o senhor vá à falência se os pagar, Major Ofen. Ah, parece que eles sabem festejar. Então, todos os oficiais do meu batalhão vão se juntar para dar um trato em vocês. Bebam à vontade. Cada gesto despreocupado que ele faz é repleto do tato e da sagacidade de um veterano. Um colega assim é um parceiro inestimável. Honestamente, mesmo um único policial experiente já é suficiente para tornar as coisas muito mais tranquilas. Parece divertido. Ah, não é nada demais, mas... Até Tânia quer se aproximar de alguém com quem ela se sinta à vontade. Ela casualmente entrega as garrafas e os cigarros que os funcionários lhe confiaram como sinal dessa impressão agradável. Ah... É uma pena que você não possa tomar uma bebida tão saborosa. Vamos superar isso e eu te pago quando você for mais velho. Estou ansioso por isso. Bom, é melhor eu ir. Obrigado. Espero que não fiquemos falidos. Eles se despedem como profissionais com uma troca de saudações respeitosas, e Tânia, com seus subordinados a seguindo, sai dignamente do campo de batalha. Certo, vamos para a próxima tarefa. Enquanto ele a observa partir, nossa, sua expressão se quebra, e ele murmura. Então os rumores eram verdadeiros. Como foi, comandante? Eu nunca teria pensado que aqueles rumores duvidosos sobre o oficial de idade desconhecida fossem verdadeiros. Ao se deparar com o olhar vazio de seu subordinado, ele percebe que o homem não havia conhecido o Major von de Gurechaff ou qualquer um dos magos que vieram resgatá-los. Sorrindo ironicamente, ele explica o que viu, a presença de uma criança policial. Quer dizer, eu conheci a comandante que veio nos resgatar, e, o que posso dizer? Ela parecia ter a mesma idade da minha filha. Vamos lá, você deve estar brincando. Uma oficial do Estado-Maior, ela deve ter pelo menos uns 30 e tantos anos se formou na faculdade de guerra. Tudo que Ofen pode dizer é que foi isso que ele realmente viu. É verdade, seu subordinado está certo. Não era raro que alguém saído da academia e da escola de guerra tivesse pouco mais de 30 anos quando vestisse a insígnia de oficial do Estado-Maior. Quem acreditaria se ele dissesse que ela se parecia com sua filha de 10 anos? Nossa, acho que algumas lendas do campo de batalha contêm verdades inesperadas. Entendo, senhor. Bem, mais importante, temos trabalho a fazer. Trabalho. Todos nós lutamos muito para expulsar esses inimigos. Vamos destruí-los antes que se reagrupem. Imagem. 28 de março, ano unificado de 1926, Escritório do Estado-Maior do Exército Imperial, Sala de Guerra. A descoberta foi um sucesso. Eles conseguiram. Era o relatório de que a unidade de vanguarda, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos, havia chegado a Tiegenhof. A 3ª e a 32ª divisões, que em determinado momento foram temidas como aniquiladas, provavelmente seriam salvas. Era isso que realmente significava ser grato pela proteção de Deus. E o cerco? Não temos certeza. De acordo com o do 103º Batalhão de Magos Aéreos, todos pareciam equipados como infantaria padrão, exceto algumas unidades mecanizadas. Maravilha! Nesse caso, podemos vencer. Ainda assim, provavelmente havia poucas pessoas tão gratas quanto Rudersdorf, diretor adjunto de operações do Estado-Maior. Se eles perderiam a 3ª e a 32ª divisões, e Tiegenhof junto com elas, dependeria inteiramente do apoio de fogo do Exército da Federação. Mas embora se preparasse para o pior, como sempre fazia, desta vez parecia que a sorte sorriria para o Império. Quando a situação foi esclarecida, as imensamente poderosas habilidades de bombardeio do Exército da Federação desapareceram. Temos muitos projéteis de Zetor e temos plena liberdade de ação. Nossa, nesse ritmo, resolver as coisas depois que vencermos será mais trabalhoso do que a batalha em si. General von Rudersdorf, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos realizou um trabalho magnífico na missão de resgate. Conseguiram apenas libertar uma cidade sitiada, mas agora, as tropas da Federação que iriam invadir o Império sofreriam de arteriosclerose. A ameaça de suas linhas de suprimento serem atacadas pela retaguarda era um pesadelo para oficiais e soldados. Até mesmo um ponto cercado poderia se tornar uma base para um contra-ataque, se conseguisse se conectar com outras unidades. Na vasta zona de guerra do leste, essa certamente foi uma lição aprendida. Parecia que agora que a vitória estava próxima, sua língua estava ficando tensa. Além disso, a ideia de alocar artilharia para operações móveis, que ele vinha discutindo com o tenente-general von Zetor, lhe veio à mente. Se conseguirmos esmagar a infantaria antes que a artilharia se posicione. Merda, continuo desejando que tivéssemos canhões autopropulsados.
Canhões são tão lentos, sua única fraqueza, mas não há nada que possamos fazer a respeito. Canhões pesados ou poder de fogo superior? Rudersdorf sorriu ironicamente diante do dilema eternamente insolúvel. E quando o desânimo começou a se instalar, uma rara boa notícia chegou. Rudersdorf foi um dos primeiros a agradecer a Deus. Relaxar a atenção frequentemente faz com que uma batalha vitoriosa termine em tragédia. Não, talvez devesse ser no passado. Pelo menos, Rudersdorf não tinha falta de motivos para acreditar nisso. Esta foi uma batalha defensiva, aproveitando ao máximo as manobras das linhas internas previstas e planejadas pelo Estado-Maior do Exército Imperial. Mas embora apenas até certo ponto, eles perceberam os sinais da ofensiva inimiga. Estou surpreso com o quão pouco há para um oficial do Estado-Maior fazerem uma batalha vitoriosa. Honestamente, ser um herói de escritório é tão desconfortável. Foi o mesmo com Norden e o Reno, mas acho que me sentiria melhor na linha de frente com as tropas. Fornecer é prevenir. Era apenas um ditado, mas ao mesmo tempo, ele precisava confiar no trabalho de preparação e aguardar os resultados. Não era fácil assumir a responsabilidade pelas vidas das tropas. Mesmo quem não gosta de escrever cartas se acostuma a escrever para as famílias enlutadas de seus subordinados. Não era uma experiência agradável. Só podemos esperar sucesso e que nossas perdas sejam poucas. Sim, general. Mas alguns sabiamente continuaram. Felizmente, nossas tropas agora contam com um certo apoio de artilharia pesada, e a Força Aérea Imperial tem supremacia indiscutível nos céus. Poderíamos até mesmo pedir algumas tropas emprestadas a Tchegenhoff e usá-las para pinçar o inimigo, isto é se precisarmos de mais. Nossa vantagem em poder de fogo já é evidente. Eles controlariam o céu, acumulariam seu poder de fogo, tornariam o terreno seu aliado e resistiriam ao inimigo que o superasse em número. Era uma rota clássica, mas havia uma razão para ser tão bem trilhada. O único problema é o ataque descentralizado do Exército da Federação. Imaginamos que grande parte dele tem a ver com o balanceamento das rotas de ataque com suprimentos. Mas também há vários movimentos estranhos que não podemos descartar como de simulação. Ah, que chatice! Eles poderiam ter ficado juntos e facilitado a nossa vida. Esses desgraçados e seus truques desajeitados. General von Rudersdorf, com todo respeito, devo salientar que não há nada de incompetente no plano de ataque da Federação. Rudersdorf estremeceu porque sabia que era verdade e entendeu as implicações do outro homem. Sim, não há dúvida de que o plano em si é problemático. Desde o início da luta, ele percebeu que as rotas de ataque da Federação eram meticulosas e preparadas com considerável zelo. A questão prática era que eles estavam vindo por rotas que ele desejava que não fossem. A grande invasão após o ataque surpresa não só chamou a atenção, como a maneira como a estavam conduzindo era formidável. Mas você não está levando em conta esse fator crítico, o nível de treinamento do Exército da Federação. É estranho, mas parece que um intelecto de primeira linha elaborou um plano sem se importar com o que suas tropas são realmente capazes de fazer. O problema era a vaga incongruência que ele sentia aqui e ali. Ele se perguntava se talvez tivessem usado um plano previamente preparado e priorizado o efeito de ataque furtivo. Mas qualquer comandante ainda deveria saber a situação de suas tropas na fronteira. Então, ou era um plano terrivelmente secreto, ou eles o usaram porque não tinham outros. Mas não cabia a Rudersdorf pensar mais nisso. O resto era com Zetor e aqueles caras. Meu Deus! Fumando um cigarro, ele voltou sua atenção para sua área de especialização e olhou para o mapa que representava a situação da guerra. Eu não esperava que essa posição ainda existisse. Quem imaginaria que uma cidade seria uma base de resistência tão boa? Os comentários murmurados reconheciam o quão problemático era quando um oponente, sem as leis da guerra, atacava uma cidade. Além de Arene, o Exército Imperial não tem muita experiência em guerra urbana. Bem, o Exército da Federação também não, mas eles também não parecem ter nenhum escrúpulo em violar o direito internacional para atacar cidades. Juridicamente falando, a Federação não assinou a convenção respeitando as leis de guerra em terra. Isso é problemático. O funcionário colocou a pergunta, por quê, no rosto dele, e Rudersdorf soletrou para ele, exasperado, apesar de tudo. O que farão com os prisioneiros? Prisioneiros, senhor? Rudersdorf explicou ao oficial inexpressivo. Esta guerra não tem regras. Pode ter havido normas e padrões escritos num pedaço de papel, mas eles não se aplicariam à guerra no leste. Em termos de direito internacional, não há regras que regulem essa disputa entre a Federação e o Império. O corpo de serviço disse que devemos seguir a convenção por precaução, mas é duvidoso que nossos oponentes acreditem em reciprocidade. Só temos que torcer para que o Partido Comunista, ou quem quer que seja progressista. Não esperar nada desses especialistas em pelotões de fuzilamento e gevalto interno provavelmente é melhor para sua saúde mental. Imagem. 28 de março, ano unificado de 1926, quartel-general do Grupo de Ataque Principal. As forças que o Exército Imperial chamava de Grupo B eram chamadas de Grupo de Ataque Principal do lado da Federação. Desde o início da luta, tomar o controle das terras imperiais e exterminar o Exército Imperial eram os objetivos do Grupo de Ataque Principal, enquanto rompiam a fronteira como tropas que viveram a vida inteira para esse avanço imprudente. Eles forçaram passagem através da ação retardadora do Grupo de Exércitos Leste do Exército Imperial com seus efetivos e continuaram seu avanço determinado, sem se importar com as perdas. Mas as expressões nos rostos dos oficiais eram tensas de uma forma estranha e difícil de descrever, muito distante da euforia. E justamente porque eles estavam avançando, suas expressões sombrias se tornaram cada vez mais severas. Ficou claro nos rostos dos generais e funcionários na reunião do Conselho de Guerra realizada pelos cérebros do Grupo de Ataque Principal no quartel-general que eles estavam
perto do ponto de ruptura. Embora nossas forças em avanço estejam enfrentando bastante resistência, as unidades imperiais estão recuando, o que significa que ainda é possível avançar como temos feito. O ideal seria esperar a artilharia pesada chegar, mas temos tropas cheias de desejo e determinação para se oferecerem à revolução. É claro que acho que homens corajosos e leais como esses deveriam ter apoio de artilharia. Era um conselho de guerra, então naturalmente os relatórios eram sobre a guerra. Então aqui vai uma coisa. É evidente que é essencial usar uma linguagem adequada e manter os relatórios concisos para não gerar mal-entendidos. Até os oficiais do Exército da Federação mais apressadamente preparados e mobilizados sabiam disso, mesmo que se conseguiriam implementar ou não fosse outra história. Camaradas generais, peço desculpas, mas como exatamente a guerra está ocorrendo? Exatamente como você ouviu no relatório, camarada comissário político. Na verdade, eles tinham uma tendência a falar demais. E o Exército da Federação não era tão amador a ponto de permitir oficiais de alto escalão e oficiais políticos de boca aberta. Na verdade, talvez o problema fosse que eles não eram amadores nem tolos. Então, camaradas generais, qual é a sua opinião sobre a situação? Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre as diretrizes do partido. Acho que você é o especialista nisso. É verdade que estou encarregado da política militar, claro. A troca é muito indireta, com significados ocultos. Este conselho está ficando terrivelmente acalorado. Vamos relaxar um pouco, senhores. Depois que o fio de conversa ácida secou e se transformou em um silêncio constrangedor, o presidente exerceu sua inteligência. Todos se levantaram como se tivessem sido salvos e se amontoaram, conversando entre si com rostos que diziam, nossa, em sussurros, é claro. Mas mesmo agora que o conselho de guerra estava claramente mais animado, as conversas ainda eram sombrias, porque todos olhavam ao redor e sabiam que os outros também estavam sondando. Não, todos estavam suspirando internamente, sentindo-se impotentes. O anúncio do governo de que manteria a pressão sobre o exército imperial tinha que ser um erro. Sim, era verdade que eles romperam a fronteira em sua ofensiva inicial. E era verdade que as unidades do exército imperial estavam recuando. Mas qualquer pessoa no exército da Federação com conhecimento militar decente temia os exageros nos relatórios enviados a Moscou. No nível individual, bem, provavelmente foi feito para proteger a posição deles. Eles só queriam escrever algo para parecer um pouco mais corajosos. Dado o ambiente político especial em que o exército da Federação operava, eles conseguiam entender por que os homens na linha de frente escreviam tais coisas. E porque entendiam, era fácil imaginar que tipo de mudanças seriam transmitidas da retaguarda. Provavelmente algo como, o moral do exército imperial despencou em grande parte. Estamos erradicando a resistência fanática à medida que avançamos. Em outras palavras, o exército imperial estava perdendo, e o exército da Federação estava reprimindo os fanáticos que resistiam ao longo de seu avanço suave. Só se poderia dizer que isso estava distante da realidade. Então o que realmente está acontecendo? Nada muito diferente do que você fez. O exército imperial se move muito mais rápido do que pensávamos. Eles não conseguiram esmagar a oposição organizada, e seu único inimigo naquele momento era o grupo de exércitos do leste. Considerando a doutrina do exército imperial e as circunstâncias geográficas, eles não seriam capazes de evitar a chegada extremamente problemática do grande exército como reforço. E o pior de tudo, pensaram várias pessoas sombriamente, engolindo as palavras que não conseguiam dizer. Havia indícios de que o grande exército chegaria muito mais rápido do que o esperado. Também é incrivelmente problemático não termos como vencer uma batalha aérea. Sei que fomos forçados por circunstâncias urgentes a transferir as poucas unidades de magos que temos. Sei que não tínhamos escolha, mas ainda assim é difícil. Unidades de magos? Eu sabia que esses caras eram um problema, mas há uma grande diferença entre ouvir algo e ver. O que diabos os oficiais políticos queriam dizer quando nos disseram que eles têm menos poder de fogo que a artilharia? São mais lentos que os aviões e em menor número que a infantaria, então não seriam uma ameaça? Isso é ir longe demais. Talvez você queira assistir. Dito isso, concordo com você. Nossa situação de suprimentos já era ruim o suficiente, mas graças aos magos que avançam pela retaguarda, as linhas quase entraram em colapso. E as perdas em batalhas aéreas, sempre relatadas a Moscou como insignificantes, estavam consumindo os recursos ofensivos do exército da Federação. A frota aérea do exército imperial podia se gabar de seu poder, enquanto as forças aéreas do exército da Federação não tinham escolha a não ser lutar em desvantagem. Bem, pode-se dizer que eles ainda estavam oferecendo uma resistência desesperada, mesmo que tudo o que pudessem fazer fosse oferecer apoio de cima. A forma como a Federação lidava com as forças mágicas era a pior das consequências. Os grilhões do passado eram pesados, e as forças mágicas do exército da Federação estavam atrasadas. Por esse motivo, o máximo que conseguia operar eram algumas unidades antiquadas. Ah, certo. Eu queria te perguntar uma coisa. É verdade o boato de que um oficial político se candidatou para enviar unidades de magos para cá? Se você está falando do oficial Shobarkov, aparentemente é verdade. É por isso que ele foi levado de volta para casa para o Comissariado de Assuntos Internos, para uma audiência ou algo assim. Quando o número limitado de magos foi retirado, um ponto de ruptura foi atingido. O boato de que alguém finalmente havia protestado para ter acesso às suas poucas unidades não era um boato, afinal. Infelizmente, a situação era muito pior do que os rumores diziam. O homem que se opôs havia sido afastado, e um novo político provavelmente estava sendo informado com relatórios irreais para substituí-lo. Oh, eu vejo. Seu suspiro foi um lamento por seu mundo, onde um homem com bom senso foi esmagado no momento em que reuniu coragem para trazer à tona a realidade. Eram soldados profissionais com uma educação moderna.
Embora a educação ideológica 11 seja tendenciosa, qualquer um que lutasse na linha de frente podia ver que seus equipamentos eram inferiores aos do inimigo. Eles entendiam isso tão bem que chegavam a ficar enojados. O único problema era algo que podia ser percebido apenas observando a atmosfera na sala de reuniões. Eles não podiam se opor às decisões do partido. Não só isso, mas também não podiam sequer expressar qualquer dúvida sobre as percepções do partido. Para os oficiais que conversavam discretamente aqui e ali pela sala, cautelosos com os oficiais políticos que os observavam, era extremamente frustrante. Mas era assim no Exército da Federação. Os responsáveis políticos que ficaram compreendem a situação? Claro, eles podem aderir à ideologia de forma idiota, mas quão ignorante você precisa ser para não entender o que está acontecendo? Se ao menos nos dissessem para recuar, se ao menos nos dissessem para não perseguir muito e em vez disso segurar. A retirada do exército imperial, assim como quando derrotou a República, provavelmente deveria ser vista como uma retirada tática. Nesse ponto, todos os generais concordaram. Para eles, bastava uma olhada no mapa para ficar claro. O exército da Federação estava inundando o centro em forma de meia-lua, mas as unidades da linha defensiva do exército imperial, nas bordas esquerda e direita, estavam oferecendo uma resistência estranhamente forte, especialmente em Tegenhof, que chegou a ser completamente cercada. Mas depois recebeu uma nova unidade de magos como reforço. Mesmo agora eles estavam atacando, mas começaram a sentir um calafrio, como se estivessem avançando cada vez mais para dentro do cerco do exército imperial. Como soldados, o que eles realmente queriam era parar imediatamente e reorganizar suas defesas. Mas todos hesitaram em dizer isso. Não conseguiram evitar, porque eles sabiam que a primeira pessoa que abrisse a boca e pedisse uma parada seria considerada um traidor imperdoável pelo Partido Comunista. E isso aconteceu depois que Moscou foi invadida por uma unidade de magos. As elites do partido deviam estar ávidas por um bode expiatório. Nenhum desses homens queria ser o único a cair sob o olhar deles. Estavam instintivamente assustados. Daí os olhares desesperados para os oficiais políticos. Uma palavra deles e o partido se concretizará e estaremos salvos. E enquanto um lado tem uma coisa em mente, o outro lado pensa a mesma coisa. Os humanos são, em geral, criaturas semelhantes, e seus processos de pensamento muitas vezes se assemelham. Para os oficiais políticos que já vinham recebendo olhares silenciosos há algum tempo, as intenções dos militares eram cristalinas. Qual é a nossa situação? Crise total. As linhas de frente continuam nos enviando relatórios animadores, mas fica óbvio se você fizer uma inspeção. O exército imperial não está entrando em colapso. Tenho quase certeza de que eles estão apenas recuando para nos atrair enquanto aguardam reforços. Ao contrário dos relatórios enviados a Moscou, a situação nas linhas de frente estava longe do que eles queriam ver. Os oficiais políticos também tinham alguma educação militar. Se eles andassem pelo campo de batalha e conversassem com os soldados, mesmo que eles os detestassem, não havia como interpretar mal a situação em que o exército da Federação se encontrava. Acho que é óbvio olhando o mapa. Há uma defesa teimosa na direção que queremos ir. O inimigo está nos conduzindo para onde ele quer. Os comentários eram amargos, e as tragadas dos cigarros silenciosas. Naquela sala fervilhando de irritação e fumaça indescritíveis, a situação desesperadora fez com que os homens quisessem se entregar ao desespero. Se os generais nos dissessem para recuar, não se sabe se eles conseguirão convencer Moscou. Mas se conseguirmos tornar isso um fato consumado, isso seria difícil. Os malditos generais querem nos fazer tocar no assunto de novo. Quem assumiria a responsabilidade de reportar a derrota a Moscou? O que estava destruindo o quartel-general do grupo principal de ataque, no fim das contas, eram os verdadeiros sentimentos e o medo de todos. Ninguém queria os olhos de Moscou sobre eles. Se fizessem um relatório, Moscou poderia repensar as coisas. Mas o inimigo estava em fúria com a insolência de atropelar Moscou, e eles não conseguiam detê-lo. O oficial político Shobarkov já tentou, certo? Agora, é a vez do exército lidar com isso. A estratégia militar é problema deles, para começo de conversa, não é? Nessas circunstâncias, até mesmo se opor à transferência de unidades de magos para defender Moscou era fazer o máximo que um oficial político poderia fazer pelas linhas de frente. Pelo menos, eles haviam sacrificado um dos seus. Agora é a sua vez. Em suas posições era tabu dizer isso, mas essa era a opinião profundamente sentida dos oficiais políticos sobre o assunto. Os gemidos inadvertidos diziam muito sobre o quão desconfortável era a situação. Para os políticos, o perigo de abrir a boca naquele momento era claro, mas eles também tinham medo de parecer que não tinham nenhum plano. O que aconteceria se o exército da Federação continuasse com esses ataques imprudentes? Se o comissariado de assuntos internos os olhasse com desdém, estariam acabados. Qualquer um que pudesse imaginar a punição que os aguardava caso fossem derrotados tinha uma dificuldade enorme em ser proativo. Sabiam como os Apparatchiks e o Presidium pensavam, o que lhes deixava sem escolha a não ser o medo. Eles se contorceram e lutaram, e então finalmente encontraram um jeito. Há uma boa notícia. A unidade em Tegenhof se reporta diretamente ao Estado-Maior. Um dos homens, examinando documentos em busca de um plano, descobriu um relatório positivo. Eles encontraram uma maneira de usar as informações em um relatório sobre a cadeia de comando inimiga. Diretamente ao Estado-Maior? Sim. Você provavelmente entenderia se eu dissesse que foi a unidade que fez você sabe o quê. Foi a unidade de magos que atacou Moscou e fez um grande espetáculo para destruir a dignidade e a autoridade da Federação e do Partido Comunista. Ao saberem que os culpados estavam em Tegenhof, eles tiveram sua desculpa. Vamos sugerir atacar Tegenhof. Se fizermos isso corretamente, evitaremos a crise do cerco e provaremos ao exército que ele precisa de nós. O mesmo dia em Tegenhof, M. Maior, Tânia é literalmente acordada de surpresa pelo Tenente Serebriakov, que está hospedado no mesmo alojamento que ela em Tegenhof. Tenente Serebriakov?
O que foi? Uma ofensiva. O exército da Federação está em movimento. A julgar pelo quão pálida ela está, é óbvio que isso não é pouca coisa. Sentindo a crise, Tânia joga o cobertor para longe e pula da cama. Felizmente ou talvez infelizmente, não havia pijamas infantis em lugar nenhum, então ela dorme de uniforme. Sua pressão baixa ao acordar é irritante, mas ela não tem tempo para se preocupar com coisas assim agora. Engolindo seu café frio, Tânia faz algumas perguntas rápidas para entender a situação. Quantos? De acordo com a frota aérea, são 8 divisões no mínimo. O quê? 8 no mínimo? É uma ofensiva, segundo a estimativa mais otimista, de 4 vezes o número de suas próprias 2 divisões. Tânia tinha certeza de que a ofensiva seria realizada com algum grau de força, mas até ela tem que repetir essa quantidade, incrédula. É demais. Ela duvida da veracidade do relatório do avião de reconhecimento por um momento, mas depois balança a cabeça. Não, uma grande ofensiva. Se eles enviarem tantas tropas para cá neste momento, certamente poderão proteger seus flancos, mas será que eles perceberam nossos planos de manobra? Se o inimigo está mudando seus movimentos, deve haver uma razão para isso. Até onde Tânia sabe, a rigidez do pensamento e da cadeia de comando comunistas é lendária. Que eles abandonassem seu avanço imprudente nas linhas centrais e montassem uma grande ofensiva em Tchegenhof na lateral, é completamente inesperado. Isso deixará a ofensiva central deles estagnada. Devemos presumir que se eles estão transferindo tantas forças, houve um vazamento de inteligência? Bem, mas eles estão indo tão devagar. Devem ter descoberto o que estamos fazendo e estão agindo em resposta. Qualquer um pode imaginar que o objetivo do exército imperial de cercar e aniquilar o exército da Federação é uma batalha de manobra. Tradicionalmente, o Estado-Maior pode ser considerado um defensor de Canas, ou seja, um discípulo do duplo envolvimento. É razoável, portanto, que o exército da Federação esteja em guarda contra isso. Mesmo que tenha havido um vazamento, a sugestão de Tânia de manobras com Tchegenhof como base foi apenas adotada. Eles devem ter sentido que corriam o risco de serem cercados. Cara, subestimar o exército da Federação como um bando de inúteis que se movem em obediência à sua estrutura de comando inflexível, como o Exército Vermelho, foi um erro total. Se os comunistas conseguirem reagir rapidamente, essa guerra não será tão simples. NGH, não tenho tempo para pensar nisso. Como o resto das tropas veem a situação do inimigo? Os quartéis generais de ambas as divisões concluíram que há sinais de uma grande ofensiva. O capitão Weiss está esperando lá fora. Que atencioso da parte dele. É uma surpresa que meus 12 subordinados belicistas tenham a delicadeza de se importar com as diferenças de gênero. Dito isso, é importante agir quando chegar a hora. Desculpe o atraso. Saltando do quarto e vendo Weiss totalmente vestida, Tânia compreende completamente seu papel. Fui informado da situação. Por enquanto, vou para o quartel-general da divisão conjunta. Dadas as circunstâncias, preciso confirmar os planos dos comandantes da divisão. Tânia e suas tropas são reforços que acabaram de chegar. Originalmente, o batalhão de Tânia planejava apoiar apenas as 2 divisões em Tchegenhof até que novos reforços chegassem. Então, se ela não descobrir os movimentos de todos, esta guerra não vai acontecer. É irritante, mas foi um erro de Tânia pensar que o exército inimigo não agiria tão rápido. Ela só consegue ranger os dentes diante da própria ingenuidade, rindo da tendência dos comunistas de serem tolos. Capitão Weiss, enquanto faço isso, deixo a unidade com você. Prepare-se para uma surtida imediata e esteja pronto para atacar a vanguarda inimiga no céu. Sim, senhora. Vamos começar a preparação para a corrida imediatamente. Se acharem necessário, podem atacar sem esperar pelas minhas instruções. Mas tenham em mente a defesa da cidade ao decidir até onde ir. Nosso objetivo é dominar o céu, mas não façam mais do que interceptar. Não quero que o batalhão sofra perdas inúteis. Entendido, Major. Deixando-o com estou contando com você. Tânia corre para a sede conjunta da 3ª e 32ª divisões e fica chocada novamente no momento em que chega. O reconhecimento aéreo mostra várias unidades inimigas, compostas por divisões de infantaria, se aproximando. Surpreendentemente, a Federação nem se preocupou com equipamentos pesados e ousou atacar a cidade com unidades leves. O problema sério, porém, é que o lado defensor tem apenas 2 divisões. 2 divisões com poucos homens em plena retirada. Considerando que estavam praticamente isolados até a chegada do 203º Batalhão de Magos Aéreos, a situação é terrivelmente grave. Primeiro, será impossível esperar que eles tenham concentração de força suficiente para impedir aproximações de todas as direções. Nesse ritmo, estaremos defendendo de dentro da cidade. A maioria dos civis já foi evacuada, mas mesmo assim, será um grande incômodo resistir aos ataques em massa do exército da Federação e, ao mesmo tempo, proteger os remanescentes. Além disso, a Federação não é signatária de vários tratados internacionais. A lei da guerra não se aplica. Então nosso batalhão está avançando para defender a cidade. Vamos atrair o inimigo e travar um combate de retardamento nos arredores de Tchegenhof. Assim, ao retornar ao seu batalhão, embora frustrada, Tânia explica o plano de interceptação inevitável para Weiss, Cerebriacol e Grants. É claro que eles não entendem a situação do inimigo o suficiente para realizar manobras terrivelmente complicadas. Eles avançarão e ganharão tempo à medida que se apropriarem das coisas. O batalhão de magos moderno está assumindo o papel da cavalaria leve tradicional, parece o ideal. Tem certeza?
O Estado-Maior nos instruiu a ser a vanguarda na batalha móvel. Se gastarmos nossa energia atrasando o combate aqui, o plano original vai por água abaixo. Não estamos falando apenas de uma brecha, toda a base avançada em nosso flanco está prestes a ser engolida. Não temos escolha a não ser interceptar. Acho que o Estado-Maior vai entender. Sem mencionar, Tânia abre um sorriso desafiador. Também podemos interpretar isso como o inimigo enviando o restante de suas reservas. Se superarmos isso, tudo o que resta será acabar com o exército da Federação sem o reforço deles. Você tem coragem, mas esse plano parece muito intenso. Ei, Tenente Grants. Esqueceu da frente do Reno? Você se libertou contra um corpo inteiro, esqueça as divisões. Isso não é impossível. Se você vai tentar se safar dizendo que é muito intenso, não me importo de mandá-lo sozinho contra eles. Que tal? Comandante, se você pudesse, por favor, parar de mexer comigo. Nossa, Tenente Grants. Seja um pé no saco em outro lugar, que não seja no campo de batalha. Você precisa aprender um pouco de ética de trabalho. Ela dá um tapinha no ombro do abatido Grants. Graças a ele, o resto da unidade encontra um pouco de humor para rir, apesar de estarem prestes a enfrentar o enorme exército da Federação. É bom ter um pouco de espaço para as emoções. Especialmente para um trabalho difícil, é melhor ter o grau adequado de tensão aliado ao grau adequado de calma. O pânico sempre causará erros. Tudo bem, batalhão. Como sempre, vamos atrapalhar o inimigo. Vocês aprenderam isso na escola, a parte de fazer agressivamente coisas que o oponente odeia. Afinal, Tânia sorri antes de continuar. Sou uma boa menina, sabia? Naturalmente, toma a iniciativa de fazer o que os outros odeiam. Ah, você acertou em cheio, senhora. Certo? Certo, Capitão Weiss. A operação está em andamento. Nossos oponentes no exército da Federação são mais flexíveis do que pensávamos. Agora, vamos ver o que eles podem fazer? Os comunistas são oponentes extraordinários. Então, sem descuidos, sem pensamentos estranhos, temos que matá-los para nunca mais sermos incomodados e chegarmos em segurança até amanhã de manhã. Esses caras matam por sua ideologia. Não podemos perder para idiotas que desconhecem o princípio do dano. Com entusiasmo renovado, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos decola e avança para enfrentar as unidades da Federação que se aproximam. Logo, uma unidade que parece ser a vanguarda surge, mas Tânia está extremamente confusa. Mas que... Estamos tão perto, e eles ainda não enviaram suas unidades de magos aéreos? O resmungo dela resume o motivo. Quando ela se vira para seu ajudante, Cerebracol, que está de vigia, ela recebe um aceno de cabeça em resposta. Tenente, ainda não superamos a Dácia, sabia? Entendo o que você quer dizer, mas, Major, não estou detectando nada. Você está captando alguma coisa? Não, ela responde, mas fica tão surpresa que a palavra não tem força. Ainda assim, Cerebracol, com uma expressão igualmente perplexa no rosto, deve sentir o mesmo, independentemente de como seria se estivessem invadindo as áreas de retaguarda do inimigo. Eles estão atacando-os de frente com o objetivo adicional de reconhecimento em força. Como se trata de um reconhecimento em força, e o objetivo é ver como o inimigo os lidaria, eles estavam preparados para lutar contra os magos aéreos da Federação. Mas foi isso que receberam. Nem Tânia imaginava que não haveria ninguém para enfrentá-los. Ainda precisamos ficar atentos a uma emboscada, mas eles estão tentando nos atrair? Este é o exército da Federação. Eles vão mesmo aceitar ataques anti-superfície indefesos como Dácia e sua falta de forças aéreas ou de magos. E são eles que estão atacando. Tânia imaginou que, dada a escassa artilharia pesada, eles usariam toda a força aérea e mágica que tivessem para compensar. É assim que normalmente se faz, e sem o controle dos céus, essa luta seria um massacre unilateral. A única razão pela qual Tânia decidiu se envolver e sondar a força deles foi para descobrir a escala e a determinação de suas forças. Mas isso é um desperdício. Mesmo que tentassem discernir como o inimigo está pensando, ou que Tânia fizesse seus próprios julgamentos, nenhum contato com magos inimigos é potencialmente fatal para qualquer um dos objetivos. Não há como prever suas táticas. Estamos voando para cá em campo aberto. Se não formos interceptados, então fiquem atentos a emboscadas e ataques anti-superfície. Vamos descartar a possibilidade de inimigos à espreita. Tudo o que podemos fazer é atacar com cautela, mas sem hesitação. Tânia considera várias maneiras de lidar com inimigos em potencial e se prepara para responder, estejam eles presentes ou não. Aqui é a Fada 01 com um aviso para o batalhão. Preparar ataques anti-superfície por companhia. Não se esqueçam de vigiar os flancos. Apoiem-se mutuamente e fiquem de olho no ar ao redor. É como jogar vaca mole com 2 martelos com uma mão amarrada nas costas. Lá vamos nós, grita Tânia, acenando com a mão que segura o rifle para sinalizar a todos que estejam prontos para atacar. Formação de ataque. Membros da companhia, sigam-me. A unidade calmamente reunida inicia um mergulho abrupto sob suas ordens. Em preparação para a parte mais perigosa, a retirada após a descida, Tânia tem sua unidade atrás de si, essencialmente uma parede de carne. Ter o comandante na linha de frente é ótimo. Tânia ri enquanto sua altitude despenca, e quando chega a queima-roupa, onde consegue ver os olhos dos inimigos, ela aproveita a oportunidade que tanto esperava. O fogo de retorno do exército inimigo em pânico é limitado, então é fácil para ela identificar o comandante observando os soldados confusos. Os membros de sua companhia alinham seus canos reluzentes, imaginando quando poderão disparar suas balas de fórmula. Agora?
e a voz de Tânia ecoa como se ela estivesse entregando uma mensagem do céu. Em mim, manifestem suas fórmulas explosivas. Ataque anti-superfície agora. Ela calcula a fórmula com seu tipo 97 e a manifesta nas coordenadas apropriadas. Lançada com um timing perfeito, a fórmula voa certeira em direção ao meio da infantaria inimiga, literalmente destruindo uma área que mal conseguia manter a disciplina. A fórmula de Tânia brilha e explode, seguida por uma série de fórmulas explosivas disparadas por sua companhia, que jorram com densidade exemplar, poderíamos até dizer quintessencial. Considerando as explosões secundárias e os estilhaços, ela não precisa perguntar aos observadores para saber que obtiveram algum resultado. Os inimigos são esmagados com muita facilidade. Soldados fogem em pânico pelo chão, assim como soldados dácios que romperam as fileiras e correram. Isso realmente me remete àquele jogo unilateral na Dácia. Mas Tânia exerce autocontrole e grita pelo rádio que é hora de ir embora. Retirada. Retirada. 08 a 01. O fogo antiaéreo deles é limitado. Solicitando permissão para um segundo ataque. Negado 08. Não estamos aqui para aumentar nossos ganhos. Preparem-se para recuar. Uma proposta de seu subordinado para conseguir mais chega voando pelo rádio. Não é ruim se deleitar com a alegria de chutar a bunda de um comunista em combate, mas o campo de batalha não foi feito para a busca da felicidade individual. Principal? Vamos atacá-los o máximo que pudermos. Temos que atacar de novo. Entendo como eles se sentem, mas não podemos misturar nosso objetivo e nosso método. Tânia tem o dom de dar um sorriso irônico. Por alguma razão, os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos são realmente belicosos. Assim que avistam um inimigo, tudo o que conseguem pensar é encravar os dentes nele e não soltar mais. Fada 01 a todas as unidades. Preparem-se para recuar. Estamos recuando. Retirem-se com suas companhias. Assim que nos reagruparmos, passaremos pelas linhas inimigas. Façam da busca e destruição das forças dos magos sua principal prioridade. Ela grita para não se virarem enquanto observa se há alguém os perseguindo, e quando eles se reagrupam no ar, ela verifica o equipamento de todos. Embora todos tenham se reagrupado com eficiência, Tânia encontra Vais intensamente concentrado no chão. Então ele acha que devemos atacar os comunistas agora também. Ele está ansioso demais para lutar? Maravilhosamente corajoso? De qualquer forma, Vais é uma pessoa sensata que tem dificuldade em se opor diretamente ao seu superior. Este é um daqueles momentos em que um chefe precisa intervir e ser atencioso. Ótimo. Tânia dá de ombros e o chama discretamente. Vice-comandante, você é um dos que acha que deveríamos reabrir fogo? Posso lhe dizer o que penso, Major? Estas provavelmente serão as únicas unidades sem cobertura aérea. Se não as atacarmos agora, nossas tropas sofrerão mais tarde. Quando Tânia pergunta diretamente a Vai se ele está insatisfeito com a retirada, ele argumenta. E o que ele diz está correto. Não é como se Tânia não tivesse considerado que o oponente deles pudesse ter deixado a bola cair. E é porque ela seguiu a mesma linha de pensamento que o batalhão está se retirando. Pode ser uma armadilha, não é? Estamos falando de comunistas. Não podemos descartar a possibilidade de que, enquanto brincamos com a divisão responsável por apanhar, eles enviem os verdadeiros combatentes. Até mesmo a Marinha dos Estados Unidos usava navios de patrulha de radar quase como alvos para ataques. Usá-los para a defesa da frota era simplesmente uma realidade. Enquanto os oponentes forem comunistas, a possibilidade de que eles usem alguma unidade aleatória como isca e então ataquem com suas forças reais não pode ser descartada. Certo, vamos continuar com o procedimento de busca e destruição. Só espero que corra tudo bem. Com isso, ela ordena que suas tropas a sigam e realiza repetidos ataques anti-superfície no que parece ser uma rota de ataque do Exército da Federação. É assim que alcançar grande sucesso, e contra enxames virtuais de inimigos. O batalhão percebe novas divisões terrestres inimigas 7 vezes, mas nunca encontra nenhuma força aérea ou de magos inimiga. O plano era procurar e destruir, atrair o inimigo como uma armadilha de luz violenta, mas, embora chovam punições no chão, o inimigo nunca aparece. Ao relatar isso à 3ª e 32ª divisões, entrincheiradas em Tegenhof, Tânia avista o que parece ser um novo grupo de tropas terrestres. Ainda mais? Ela já praticamente perdeu a paciência. Mais tropas novas? O que vocês estão pensando agora, seus idiotas da Federação? Vão expor todos esses recursos de combate como alvos de ataques anti-superfície? Não entendi. Se a Federação realmente não se importa em perder 8 divisões, então me pergunto qual é a extensão de suas forças de reserva. Quantas existem, mesmo apenas neste distrito que estamos cobrindo? Não. Lá Tânia muda de marcha e prepara seu corpo exausto para outro ataque anti-superfície. Como se fosse sua intenção o tempo todo, ela realiza um ataque na 8ª divisão do dia para continuar a busca por magos. Os resultados são os mesmos. E o 203º Batalhão de Magos Aéreos deve ter se acostumado com a interceptação antiaérea da Federação. Eles voam por alguns minutos no limite do alcance dos canhões, e quando as tropas da Federação começam a atirar em pânico, os magos observam calmamente seus alvos. É assim que eles fazem as coisas? Embora demonstrem um autocontrole inesperado ao não atirar às cegas quando os magos estão fora de seu alcance, eles tendem a atirar com tudo o que tem no momento em que mal entramos. Se você se lembra dessas peculiaridades sobre exércitos inimigos, elas são surpreendentemente úteis. Fazendo uma anotação mental, Tânia concorda com a cabeça ao ouvir o relatório exausto de Cerebriacol de que o batalhão se reagrupou e não há ninguém desaparecido. Bom trabalho, Tenente Cerebriacol. Nenhuma perda, mas e quanto à fadiga? Major, estamos muito cansados. Cerebriacol quase nunca reclama, mas agora admite que está exausta. Acho que chegou a hora. Tânia é forçada a aceitar que até mesmo seu batalhão tem limites quando se trata de sustentar um combate tenaz. Como estão realizando o reconhecimento em força, carregam armas e munição, presumindo que haverá combate.
e é uma unidade de magos aéreos. Só com seus orbes computacionais, eles têm uma série de opções de ataque anti-superfície, nem precisam usar balas de fórmula. Ela vem aumentando os limites à medida que eles continuam lutando, mas seus subordinados estão realmente se aproximando de níveis perigosos de exaustão, sem falar na falta de munição. Qual foi a divisão que aconteceu agora? Como esperado, era um novo, não um dos 7 que já atingimos. Acho que deveríamos levar o reconhecimento da frota aérea a sério. Então são 8 divisões? Conversando com Cerebriacol e encarando a verdade de que a estimativa de 8 divisões não pode ser menor, Tânia, sendo Tânia, ainda precisa murmurar. Mas não entendi. Gostaria de saber onde estão as forças aéreas deles. Essa pergunta está me dando dor de cabeça. Peço desculpas, Major, mas se eles não saíram depois que os atacamos tanto, talvez, não haja nenhum aqui? A observação de Cerebriacol deixa Tânia atordoada por um momento. O exército da Federação não tem forças de magos aéreos? Ela ri, achando impossível. Mas, Tenente Cerebriacol, isso não pode ser verdade. Foram eles que partiram para a ofensiva. E além disso, Tânia continua explicando. Ao contrário do exército dácio pré-moderno, o exército da Federação pode ser comunista, mas ainda assim consegue ser considerado uma grande potência. Independentemente da qualidade, emprega forças aéreas, e há relatos de várias unidades de que elas eram bastante robustas. Você leu os relatórios de combate da frota aérea destacada no leste? Dizem que estão atualmente lutando pela superioridade aérea com as forças aéreas da Federação, incluindo unidades de magos. Sim, Major. Mas isso significa que o exército da Federação deve entender a importância da superioridade aérea. É verdade. Tânia concorda. Embora a guerra esteja a favor deles, ela ouve que as batalhas aéreas são difíceis. Afinal, muitos dos magos imperiais estão posicionados em pontos importantes no oeste, travando uma disputa acirrada com a comunidade. Não que haja tão poucos no leste, mas ter que lidar com todo o exército da Federação de frente é intenso. Eles nos deixaram sozinhos todo esse tempo. Quer dizer, tentei pensar em várias perspectivas que a Federação poderia ter, mas não consigo pensar em nenhuma razão para isso além da ausência de forças. Isso faz sentido, mas... Não, você está certo. Nesse caso, acho que interpretei mal a situação. Tânia se arrepende de ter tido expectativas tão generosas. Em vez de nos preocuparmos com a busca, deveríamos ter concentrado nossos esforços em ataques anti-superfície. A retrospectiva é clara, mas ela se incomoda por ter perdido aquela chance. Mesmo que reiniciassem os ataques agora, a unidade dela estaria completamente esgotada, e essa é uma descrição otimista. Se ela os pressionar demais, eles não conseguirão exibir todo o seu potencial, mesmo que seja possível reiniciar. O cálculo lógico de prós e contras de Tânia rejeita categoricamente a ideia de empurrar elites como o do 103º Batalhão de Magos Aéreos para uma massa de inimigos, considerando-a um sacrifício sem sentido. É uma pena, mas eles precisam de descanso e suprimentos. Vamos nos retirar. Peça descanso e suprimentos a Tiegenhof. Deixaremos a tarefa de atacar as forças terrestres para outra unidade de magos. Continua Tânia. Diga ao Major Ofen do 213º Batalhão de Magos que recusamos sua oferta de bebidas. Cerebriacol estremecendo e Grants parecendo desapontado reconhecem as ordens. Grants parece ter uma queda por bebida. Isso não é bom, pondera Tânia. Exagerar no álcool é imoral e embora seja uma questão de preferência pessoal. Tânia está prestes a dizer que talvez ele devesse prestar um pouco mais de atenção à saúde quando se pega em choque. Eu estava prestes a interferir nas liberdades pessoais de alguém? E por motivos morais duvidosos. Imagem. 29 de março, ano unificado de 1926, Gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial. Mais ou menos na mesma época, a Major Tânia von Degurechaff estava em conflito interno sobre seu estado mental e o retorno de sua unidade a Tiegenhof. O tenente-general von Rudersdorf foi arrancado da cama com a notícia de que forças da Federação estavam se aproximando de Tiegenhof. O relato a seguir, de que o do 103º Batalhão de Magos Aéreos os havia interceptado e se aproveitado deles, o fez sorrir. Os magos derrotaram completamente 8 divisões inimigas. Com apenas 2 divisões entrincheiradas em Tiegenhof, a cidade poderia ter caído. Mas aparentemente no final, Degurechaff empregou a defesa móvel por excelência. Ela chegou a enviar um relatório se desculpando por ter agido para atrair os magos inimigos e percebido tarde demais que não havia nenhum. Mas, isso era só perfeccionismo. Rudersdorf até riu do pedido de desculpas bizarro. Ela enfrentou um exército enorme, perturbou-os tanto que teriam dificuldade para avançar e comprovou a ausência de forças inimigas de magos. Como resultado, as muitas reservas disponíveis do exército da Federação estavam sendo bloqueadas. Esplêndido. Magnífico. Ele tinha certeza, então, de que eles seriam vitoriosos. Nós vencemos. Só havia uma coisa a fazer agora. Envie uma torrente de soldados, todos os homens que o Império conseguiu mover, para atacar os pontos fracos e enfraquecidos do exausto exército da Federação.